Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Homem-Aranha, Velocidade Extrema. Capítulo 11. A Aranha Fantasma, com seus membros brilhando com sua energia azul velocidade divina, enfrentou o Homem Elétrico enquanto ele pairava acima do herói com seu corpo brilhando intensamente devido à eletricidade que corria através dele. Electro estava ficando irritado com a criança abaixo dele. O inseto continuava arruinando sua demonstração de divindade e sua jornada para se tornar energia pura. A Aranha Fantasma, porém, ficou furiosa. O homem que se proclamava um deus pairava acima dele, olhando para o herói enquanto os corpos daqueles que ele não poderia salvar antes de sua chegada e destruição o cercavam. Embora já tivesse perdido para Electro antes, ele estava confiante. Seu novo poder seria a chave para acabar com o Homem Elétrico. Electro, a Aranha Fantasma cheia de fúria, gritou para o deus que flutuava acima dele. Isso termina aqui. O menino tinha certeza de que aquelas palavras confiantes eram verdadeiras. Ele percebeu que seu cérebro parecia estar se movendo mais rápido do que normalmente, permitindo que ele elaborasse um plano em apenas alguns segundos. Esse colete deve ser algum tipo de inibidor. Se eu conseguir tirar isso dele, talvez ele se cobre demais. Antes disso, preciso encontrar uma maneira de causar um curto-circuito nele para poder segurá-lo por tempo suficiente para retirá-lo. A água. Sim, deve haver mais água em algum lugar. Seus olhos examinaram a área em busca de outro caminhão-pipa ou qualquer fonte de água que ele pudesse usar para desacelerar momentaneamente o Homem Elétrico. Seus olhos quase se fixaram em um hidrante, embora ele tenha feito questão de não deixar isso óbvio na tentativa de esconder seu plano de Electro. Essa é a chave. Tudo bem, Parker. Vamos matar esse deus. Com pressa, o herói da noite deu um passo à frente, esquivando-se dos raios de Electro com ainda mais velocidade do que antes. Ele era intocável enquanto andava de um lado para o outro como se estivesse se esquivando dos tiros da arma de brinquedo de uma criança. Quem é um deus agora? Ele pensou consigo mesmo enquanto começava a subir rapidamente em um prédio próximo. A cada passo, uma das telas do prédio desligava devido ao seu poder interagindo com elas. Não, eu não sou Deus. Sua voz interior declarou enquanto ele continuava subindo o prédio, esquivando-se dos raios que o seguiam até atingir a altura em que Electro estava pairando. Usando um salto infundido com velocidade divina, o herói saltou para trás, saltando tão alto que até ultrapassou a chamada e autoproclamada altitude do deus. Não tenho necessidade de me ver como tal. Sou apenas um homem, um mortal que enfrentará esses chamados deuses por aqueles que não podem. Usando suas teias, o jovem herói prendeu a teia no braço direito elétrico de Electro. Pouco antes de Electro poder lançar outro raio, a Aranha Fantasma puxou o braço do vilão para o lado, fazendo com que o raio voasse na direção errada e desaparecesse nas nuvens acima. Posso ser um homem com fraquezas. Usando a outra mão, o menino acertou a mão esquerda de Electro. Com as duas mãos sob seu controle, o herói vestindo sobretudo puxou suas teias para frente, fazendo com que Electro voasse para cima incontrolavelmente enquanto o corpo do menino era arremessado para baixo em direção à terra e ao vilão. Mas essa fraqueza me tornou mais forte. Forte o suficiente para derrotar deuses como você. É por isso que chamarei esse meu poder de velocidade divina, o poder que me permite ser rápido o suficiente para acompanhar supostos deuses como você. Assim que essas palavras saíram de seu cérebro, o herói usou as duas pernas para chutar Electro no peito, enviando os dois em direção à terra com grande velocidade. Electro atingiu o chão com força, como se fosse um meteorito, deixando uma marca de tamanho humano na rua abaixo dele. Mais uma vez, a aranha iniciou uma saraivada de socos no rosto de Electro. Desta vez esses golpes foram potencializados com a energia de velocidade divina. Electro tentou revidar, no entanto, a aranha sabia que iria retaliar. Usando suas teias, o herói prendeu o homem no chão e continuou a socá-lo com quase tudo que tinha. Rachadura, 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 rachadura. Cada soco foi ouvido pelos lutadores e por qualquer espectador nas proximidades, enquanto sons de punhos eletrificados atingindo a carne ecoavam nos edifícios da selva de concreto. Eventualmente, Electro estava claramente começando a se sentir afetado por esses ataques, embora seu colete ainda estivesse protegido por uma camada de eletricidade. Usando velocidade divina, o herói deu um passo rápido em direção ao hidrante que avistou, arrancando um bueiro do chão antes de chutar o topo do hidrante como se ele não tivesse peso. Água jorrou do hidrante, permitindo que a aranha fantasma pegasse a tampa do bueiro e mirasse em um ângulo em que a água ricocheteasse e voasse pelo ar, atingindo Electro pouco antes que ele pudesse se libertar de suas algemas. Mais uma vez, o menino deu um passo rápido, desta vez se aproximando do assassino elétrico antes de pular em cima dele mais uma vez. Assim como o corpo do herói fez no dia anterior, o corpo de Electro convulsionou e se contraiu rapidamente como se ele fosse um computador defeituoso, devido ao seu corpo elétrico reagir com sua única fraqueza, a água. Não tendo nenhuma fraqueza para se regar, embora nunca tenha aprendido a nadar, o aranha fantasma começou a arrancar o colete de metal do peito de Electro enquanto a água continuava a explodir os dois. Espere! O vilão gritou com uma voz falha. Por favor, vou explodir. A aranha fantasma hesitou apenas por um segundo antes de falar. Não é como se isso fosse matar você. Ele proclamou, embora não soubesse por si mesmo se isso aconteceria. Vai, juro que vou morrer. Por favor. Electro implorou ao herói por sua vida, esperando que essas palavras, que poderiam ser verdadeiras ou falsas, fizessem com que a aranha parasse seu ataque. Mais uma vez, o herói hesitou, tendo um breve flashback de Wilson Fisk e sua filha. Esses pesadelos, o fantasma de Fisk e as visões de sua família desfeita, assombravam o menino, embora deixar esse homem em paz resultaria em mais mortes do que sua vida valeria. Independentemente
diante de seus sentimentos, o herói arrancou com sucesso o colete de Electro de seu corpo, causando imediatamente uma enorme explosão de eletricidade. A aranha fantasma voou para trás, parando em um semáforo antes de pousar em cima dele e observar o corpo do homem elétrico vibrar intensamente quando ele começou a sobrecarregar com energia. Logo, o corpo de Electro começou a inchar, havia muita energia dentro dele. Quando a Times Square começou a escurecer devido ao vilão ter tirado toda a energia da área, houve uma explosão final, fazendo com que o herói cobrisse os olhos enquanto sua fantasia flutuava para trás devido à pressão da explosão. Assim que a explosão terminou, o garoto se aproximou do corpo de Electro, olhando para ele com desgosto. O autoproclamado deus agora não passava de uma casca. Sua pele pálida agora era negra como se ele tivesse se tornado carvão. Sua pele também estava seca e quebradiça, como se estivesse prestes a quebrar em pedacinhos se o vento soprasse com muita força sobre ele. A cada poucos segundos, seu corpo se contorcia devido à agonia. O deus estava experimentando a dor do inferno através de sua pele ardente. Logo, o cheiro de carne cozida contaminou o ar, fazendo o herói estremecer sob a máscara. É claro que Electro ainda estava vivo, se isso é bom ou ruim depende da opinião pessoal, mas sua vida como vilão acabou. Sua vida como homem acabou, ele era basicamente um vegetal naquele momento. Mate-me, por favor. Ele choramingou para o herói, fazendo com que o menino franzisse a testa sob os óculos de proteção. Essas palavras ofenderam e irritaram o herói. O autoproclamado deus não se importou em acabar com o sofrimento das dezenas de pessoas que matou, nem se importou quando quase matou centenas na explosão da Roshon. De repente, implorar por misericórdia depois de tudo isso não era nada além de patético para a aranha. Matar você? Foda-se. Você merece cada segundo dessa dor. Espero que você viva uma vida longa e agradável como essa, sua escória. Quando essas palavras saíram da boca do menino, os policiais que estavam escondidos o tempo todo, como covardes, emergiram de seus esconderijos. Helicópteros também começaram a chegar circulando em torno do herói e do vilão, apontando suas armas e holofotes para eles como se fossem a mesma pessoa. Levantem as mãos. Não se mexam. Vocês dois. A aranha fantasma questionou em voz alta. Ele tinha acabado de salvar todas aquelas vidas, possivelmente centenas a milhares no grande esquema das coisas, se Electro conseguisse o que queria e se tornasse energia pura, mas esta era sua recompensa por ser o herói. O garoto levantou as mãos lentamente, planejando dar um passo para longe antes que uma voz de mulher, de comando, falasse com seus subordinados. Parem com isso. Ele está do nosso lado, seus idiotas. Imediatamente, os policiais baixaram as armas quando uma mulher asiática com cabelo preto curto emergiu de uma das viaturas policiais recém-chegadas. Com rosto e passos confiantes combinando com sua voz autoritária, ela se aproximou da aranha e estendeu a mão. Desculpe por isso. Sou Yuri Watanabe. O herói apertou a mão dela, embora desconfiasse um pouco da mulher. O que você quer? Um agradecimento teria sido bom. Ela disse sarcasticamente. Estou aqui para pedir sua colaboração. Aqui. O policial entregou-lhe um cartão com o nome e o número dela. Ligue-me quando tiver oportunidade, como você sabe, esses caras não fazem o trabalho como deveriam. Você não concorda? Mesmo assim, o herói não confiava nela. Ela era policial, embora ele relutantemente tenha anotado o número dela e concordado. Claro, vou ligar para você. Vou sair daqui antes que seus amigos no gatilho tenham alguma ideia. Antes que Yuri pudesse responder, o flash se afastou, desaparecendo na escuridão. Assim que estava longe o suficiente e teve certeza de que não estava sendo seguido, o menino começou a balançar para clarear a mente. Ele pensou novamente em Fizz, incluindo sua filha. Ele se perguntou se teria sido um erro matar o homem, se teria sido melhor encontrar uma maneira de colocá-lo atrás das grades. Na prisão, o poder de Fizz teria sido limitado, mas ele poderia ter saído de qualquer maneira. Pelo menos foi isso que o herói disse a si mesmo. Ele então se perguntou se Electro tinha uma família, ele se perguntou como eles eram e como deveria ter sido sua dinâmica familiar. Porém, o menino logo considerou que um homem assim provavelmente não tem família. Se Electro realmente não tinha família, então ele e Eren eram muito mais parecidos do que os dois pensavam originalmente. Ele se perguntou qual era a pequena diferença entre eles que os levava a estar em lados opostos. Por que um buscou poder enquanto o outro buscou validação? Por que um buscou a destruição enquanto o outro procurou preservar? Esses pensamentos logo desapareceram quando o herói finalmente se viu em casa. Exausto, o herói tirou a fantasia e adormeceu de cueca. Ele colocou tudo que tinha naquela curta batalha e estava descansando. Capítulo 12. O aranha fantasma balançou sobre uma multidão na Times Square, alcançando a multidão para permitir que tocassem sua mão como se ele fosse uma celebridade. Suas vozes estrondosas gritavam seu nome quando seu herói finalmente estava ao seu alcance. Todos eles o amavam, ele salvou a cidade de Electro e salvou inúmeras vidas de serem perdidas durante os dois encontros. Enquanto o menino se balançava acima da multidão, ele notou uma garotinha no centro de tudo, olhando para o chão. Ela era a única que não se importava com o herói, a única que via através da fachada. Ela sabia que ele não era um herói. Ela conhecia o verdadeiro ele. A criança estava sozinha, como se todos a estivessem evitando. Ninguém se importava com ela, nem percebiam sua existência. O único que a notou foi o próprio suposto herói. Quando a garota finalmente olhou para ele, ele imediatamente a reconheceu. A filha de Fizz, mais uma vez, voltou para assombrá-lo. Suas mãos estavam ensanguentadas, embora o sangue não fosse dela. Como se tivesse se teletransportado, o herói logo se viu diante da garota e a multidão desapareceu. Assim como a menina, suas mãos também estavam manchadas de sangue. Ao olhar para suas luvas agora vermelhas, ele notou o corpo mutilado de Kingpin abaixo dele. Ele olhou de volta para a garota, vendo a expressão terrível em seu rosto. Ela era igual a ele na noite em que ele tirou a vida do pai dela. Rancoroso.
furioso, mas também com o coração partido e aterrorizado. De repente, o som do alarme de seu telefone libertou o herói adormecido de seu pesadelo. O menino gemeu enquanto pegava o telefone, mexendo nele antes de desligar o alarme estridente e repetido. Mais uma vez, ele foi atormentado por um pesadelo semelhante. Por que eles não vão embora? Ele pensou consigo mesmo enquanto olhava para suas mãos. Embora não estivessem vermelhos como no pesadelo, ainda estavam manchados de sangue em seus olhos. Por fim, o menino se acalmou e se levantou da cama, sentindo-se como se fosse feito de pedra. Seu corpo estava dolorido, é claro, por ter lutado contra um supervilão eletrificado, mas também por ter desbloqueado uma nova habilidade. Seu corpo ainda não havia se ajustado à velocidade de Deus. Apesar de não querer, o herói teve que comparecer à aula mais uma vez, pois era segunda-feira. O menino fez sua rotina habitual antes de ir para o ponto de ônibus, como sempre. Ao entrar no ônibus, percebeu que todos pareciam entusiasmados com alguma coisa. Cada aluno estava olhando para os telefones um do outro, aparentemente assistindo a um vídeo, o mesmo vídeo da aranha fantasma lutando contra Electro. Alguém me gravou? Os humanos são tão estúpidos, por que não fugiram? O herói disfarçado passou por seus colegas antes de se sentar no último assento do ônibus, que era seu assento preferido. Ao observar seus colegas de sua cadeira, ele percebeu que a maioria dos alunos havia começado a gostar do herói. Pela primeira vez, ele sentiu que seus colegas o aceitavam, embora aquele homem no vídeo fosse apenas sua outra metade. Ele amava a aranha fantasma, mas sabia que o amor não passava disso. Enquanto estava no campus, o herói percebeu que o resto dos alunos estavam entusiasmados com o novo herói da cidade natal. Mesmo antes de os Vingadores desaparecerem repentinamente, não havia um herói que a cidade pudesse realmente reivindicar como um dos seus. Para os habitantes locais, ter um super-herói vivendo entre eles era como se o time esportivo local tivesse vencido um campeonato. Até mesmo Flash Thompson, de todas as pessoas, estava falando sobre o Aranha Fantasma. Na verdade, ele estava completamente fanboy dele em seu armário enquanto Eren passava. Mano, diga-me que você viu a maneira como ele subiu correndo naquele prédio enquanto as faíscas azuis o seguiam. Ele é tão legal. Será que conseguiria fazer com que ele aparecesse no meu canal do YouTube? Flash era na verdade um aspirante a influenciador, usando o dinheiro de seus pais para dar festas e fazer vídeos clickbait nos quais crianças simplórias clicam e comem. Não vai acontecer. Eren pensou consigo mesmo enquanto passava por seu velho valentão. Quando o herói secreto se aprofundou nas dependências da escola, ele encontrou Cindy Moon, que segurava um saco de papel marrom. Assim que os dois se avistaram, os olhos dos dois adolescentes se iluminaram e Cindy sorriu cautelosamente. Oh, bom dia, Eren. Você tomou café da manhã? Oh, não. Eren respondeu claramente, ele ficou surpreso com a pergunta, já que ninguém jamais perguntaria isso aleatoriamente. Desde a viagem de ônibus, ele se sentiu um pouco deprimido porque tantas pessoas pareciam se importar com a aranha fantasma, mas não com o homem sob a máscara. Ele sentiu como se ninguém se importasse com ele, mas logo percebeu que eram apenas pensamentos bobos em sua cabeça. Tendo uma compreensão da realidade, o corpo antes tenso de Eren relaxou enquanto ele falava com Cindy Moon. Assim que ele deu a resposta, Cindy enfiou a mão no saco marrom e tirou um muffin de mirtilo, que também era o tipo favorito do menino. Ele mencionou isso apenas uma vez, mas ela ainda se lembrava. Na verdade, Eren nem se lembrava de ter contado essa informação a ela, isso surpreendeu. Aqui, eu sei que você às vezes pula o café da manhã, então eu fiz isso. Mirtilo é o seu favorito, certo? Cindy sorriu calorosamente enquanto entregava o muffin ao herói disfarçado antes que sua expressão mudasse imediatamente para vergonha. Imediatamente ela percebeu como a frase soava e apesar de ser verdade, ela não queria que ele soubesse disso. Não que eu os tenha feito especificamente para você ou algo assim, seria estranho. Eu apenas os fiz e pensei comigo mesmo. Oh, Eren às vezes pula o café da manhã, então eu deveria trazê-los. Nunca fiz algo especificamente para você, só quero dizer que não fiz isso neste momento. Eren olhou para ela com uma expressão um pouco confusa antes de pegar o muffin da mão dela. Ele era muito denso para entender por que ela estava agindo de forma tão estranha, então descartou. Eu adoro muffins de mirtilo. Obrigada. Eu ganho um? Harry Osborn disse quando apareceu aparentemente do nada, colocando a mão no ombro de Eren por trás dele. Não, só estou brincando. Mas de qualquer forma, essa é sua namorada. Harry sabia o que estava fazendo. Eren contou a ele sobre gostar de uma garota da escola, mas nunca disse quem. Ele olhou intensamente para os dois amigos, avaliando suas reações. Eren estranhamente ficou nervoso por um breve momento. Apesar daquele momento ter sido breve, Harry percebeu. Ele riu internamente enquanto pensava consigo mesmo. Interessante, então está aí a garota. Não, somos apenas amigos. Eren olhou para Cindy e apontou para Harry usando o polegar. Este é meu amigo Harry. Ele está naquele programa pós-escola comigo. Com um sorriso, Harry acenou para Cindy e se apresentou. Ei, olá, meu nome é Cindy. Ela respondeu, acenando para ele timidamente. Bem, é melhor eu ir. Foi um prazer conhecer você. Percebendo que estava bloqueando o pau, Harry saiu rapidamente. O sorriso que ele tinha no rosto não cessou até ele virar a esquina, deixando os outros dois sozinhos. Após a saída de Harry, os dois adolescentes comeram seus muffins juntos, pouco antes de o sinal sinalizar para eles irem para a aula. Os dois concordam em se encontrar depois da escola e assim, após o término do período escolar, os dois se encontraram na entrada mais uma vez. Ei, o que você está fazendo hoje? Cindy perguntou a Eren enquanto os dois saíam do campus juntos. Bem, eu estava indo para casa. Tenho que terminar a lição de cálculo hoje, estou relaxando, então. O mais uma vez denso e alheio garoto Parker deu uma resposta direta. Apesar de tudo, Cindy aproveitou isso como uma oportunidade para se aproximar dele. De jeito nenhum, eu ia fazer minha lição de casa hoje também. Vamos trabalhar nisso juntos.
A que distância fica sua casa? O coração do gênio idiota deu um pulo assim que essas palavras saíram de sua boca. Ela quer vir. Sua voz interior entrou em pânico em sua mente. Cindy continuou. Acho que moramos bem perto. Você anda a pé ou de ônibus? Eren, surpreso com a franqueza dela, pronunciou uma resposta. Sim, não é uma caminhada tão longa, mas eu pego o ônibus quando estou com preguiça. Você quer vir? Eren usou cada grama de seu ser para não parecer nervoso enquanto falava, o que funcionou na maior parte do tempo. Ela sentiu com a cabeça. Estou meio perdido depois da última palestra, você é super inteligente então, sim. Esta foi uma mentira descarada. Ela teve a nota mais alta de todos na classe, incluindo Eren, já que ele começou a relaxar um pouco. Ela só queria uma desculpa para ir vê-lo. Entendo, isso é surpreendente vindo de você, mas foi um módulo complicado. Vamos então. Eren liderou o caminho e os dois caminharam juntos até chegarem à sua casa. Os dois entraram e Eren a conduziu para seu quarto. Os dois largaram as malas e Eren imediatamente pulou na cama, esquecendo a regra de sua mãe sobre roupas externas no momento. Aquela caminhada foi brutal para mim, ainda estou dolorido por causa do treino de ontem. Foi muito intenso, ele disse enquanto olhava para o teto. Por malhar, ele obviamente quis dizer que sua luta com Electro e seu novo poder causaram uma dor intensa em seu corpo apenas por se esforçar um pouco. Aposto, considerando quanto progresso você fez em tão pouco tempo. Cindy respondeu que ficou perto da porta e examinou toda a sala. É mais limpo do que ela esperava. Além das roupas penduradas aleatoriamente em seu cesto de roupas sujas, a única parte bagunçada de seu quarto era sua mesa de trabalho. Percebendo que ela estava olhando para a mesa, Eren se levantou e começou a remover a bagunça dela. Vou tirar isso do caminho. Ele murmurou. Ele ficou extremamente envergonhado com a bagunça e com o fato de ela ter visto seus desenhos nerds sobre a mesa, especialmente seus desenhos de fantasias de futuros heróis. Enquanto ele limpava a mesa, ela notou o Game Boy dele no canto. De jeito nenhum, você ainda tem um desses também? Ela o pegou e ligou antes de se sentar em uma de suas cadeiras como se já estivesse confortável em sua casa. Sim, ganhei no meu 8º aniversário. Foi o último presente dos meus pais. Ele disse a ela com um sorriso triste. Eu ainda jogo às vezes. Na maioria das vezes, só tive aquele jogo por muito tempo. Eu vejo. Ela sorriu tristemente também, entendendo que isso deveria ter significado muito para ele. Talvez pudéssemos negociar algum dia. Sim, deveríamos. Houve uma breve pausa quando as coisas começaram a ficar estranhas, embora Eren tenha mudado rapidamente de assunto para matemática. De qualquer forma, devemos começar. Ele apontou para sua mesa agora limpa. Os dois sentaram-se à mesa dele e começaram a fazer o dever de casa de cálculo juntos. Enquanto Eren lhe ensinava novamente o módulo, ele olhava para o rosto dela de vez em quando. Estando tão perto dela, ele se pegava estudando seu lindo rosto, algo que ele nunca tinha tido a chance de fazer até então. Durante a sessão de estudo, ele muitas vezes ficava tão impressionado com a beleza dela a ponto de repente esquecer o que estava dizendo. Sem que Eren soubesse, Cindy também olhava furtivamente para ele enquanto ele estava focado nos problemas em que estava trabalhando. Ela costumava morder nervosamente a borracha do lápis enquanto ele explicava como resolver os problemas depois que ela fingia estar confusa com eles. Ele é tão fofo quando está focado assim. Ela pensou consigo mesma enquanto olhava para sua expressão focada. Suas sobrancelhas estavam franzidas e seus olhos brilhavam de concentração. Era a mesma cara que ele fazia sob a máscara durante seu trabalho de vigilante. Pelo canto do olho, Eren podia vê-la mordendo a borracha do lápis, embora fingisse não notar seu olhar intenso. Deus, ela é tão bonita. Ele pensou consigo mesmo enquanto continuava resolvendo o problema. Depois de cerca de 1 hora trabalhando juntos na tarefa, os dois adolescentes estranhos finalmente terminaram. Se eles tivessem trabalhado sozinhos, ambos conseguiriam terminar em apenas alguns minutos, mas a silenciosa tensão romântica distraiu os dois. Acho que entendi agora. Cindy disse a ele enquanto ainda mordia a ponta do lápis. Novamente, isso era uma mentira. Ela já entendeu tudo quando a professora ensinou pela primeira vez na aula. Isso é bom. Não foi tão difícil, certo? A professora apenas explicou de forma estranha. Eren sorriu timidamente, esfregando a nuca sem jeito enquanto fechava o caderno e o movia para o lado. Cindy assentiu. Sim, ele torna tudo tão confuso. Talvez você devesse se tornar professor, Eren. Eu assistiria a todas as aulas. Ela riu enquanto falava, embora seu olhar fosse intenso. E agora? Ela perguntou enquanto olhava para ele submissamente. Eu não sei. Ele respondeu, completamente surpreso com os olhos dela perfurando seu coração. Seu coração batia tão forte que ele temia que toda a vizinhança pudesse ouvi-lo. Os dois sentaram-se um ao lado do outro sem dizer uma palavra. Ambos queriam dizer alguma coisa, ambos queriam agir naquele momento, porém ambos estavam com medo. O silêncio constrangedor parecia ter durado horas quando, na realidade, haviam se passado apenas cerca de 3 segundos neste momento. Talvez agora seja minha chance. Eren pensou consigo mesmo com parcial confiança. Eu literalmente lutei contra um homem feito de eletricidade e levantei um guindaste de 40 toneladas. Isso não é nada. Pare de ser um maricas. Devo dar o primeiro passo? Cindy se perguntou em sua própria cabeça. Os dois adolescentes se entreolharam simultaneamente, como se compartilhassem o mesmo pensamento. Ao fazer contato visual, os olhos de Eren se desviaram e o rosto de Cindy ficou vermelho carmesim. Eren de repente ganhou coragem e mais uma vez olhou diretamente para Cindy, fazendo com que ela olhasse para ele mais uma vez. Enquanto os dois se entreolharam, Eren colocou a mão na dela que descansou em sua coxa. Era isso, ele estava pronto para agir. Cindy, Eren começou, mas antes que pudesse terminar a frase, o telefone de Cindy assustou os dois e os fez voltar à realidade. Cindy estendeu a mão e pegou o telefone freneticamente e começou a mexer nele. É minha mãe.
Ela disse a ele antes de atender a ligação. Oi, mãe. Sim, estou na casa de um amigo. Não. Ok, estarei em casa em breve. Ela desligou o telefone e olhou para Eren com tristeza. Minha mãe me quer em casa, eu meio que não contei a ela que estava vindo para cá. Eu deveria ir. Não. Eren interrompeu, parando ao perceber que sua voz estava muito mais alta do que pretendia. Quero dizer, não. Você não deveria voltar sozinha. Eu te acompanho até em casa. Eren a acompanhou até sua casa, que não era muito longe de onde ele morava. Embora ele levasse apenas 5 minutos para chegar até lá, eram cerca de 30 minutos de caminhada. A caminhada não foi nem um pouco estranha, já que os dois conversaram como normalmente fariam um com o outro. No entanto, os dois não puderam deixar de pensar nas hipóteses. Os dois ficaram cara a cara na frente de sua casa, ambos tendo o mesmo pensamento de se arrepender de não terem agido quando tiveram a chance. Bem, vejo você amanhã, Cindy disse enquanto esfregava o braço timidamente. Sim, vejo você amanhã. Eren respondeu com as mãos nos bolsos. Cindy começou a caminhar em direção à entrada, fazendo Eren falar mais uma vez. Oh, deveríamos fazer isso de novo. Gostei de trabalhar juntos. Foi divertido. Eren sorriu ao dizer isso, fazendo Cindy sorrir de volta em resposta. Sim, deveríamos. Tchau, Eren. Cindy então abriu a porta do complexo e entrou. Ao fechar a porta atrás dela, ela deu uma última olhada em Eren antes de acenar e fechar a porta. Assim que a porta se fechou, a voz interior de Eren gritou tão alto que era quase audível para o mundo exterior. Eu me atrapalhei. Eu estava tão perto, mas hesitei. Essa foi minha única chance. Eren sentiu como se pudesse cair de joelhos e gritar, mas como estava em público, optou por ficar ali parado, como fazia a pequena versão de si mesmo em sua consciência. Depois de olhar para a porta por um tempo, ela se afastou e subiu em um prédio próximo. Alcançando sua mochila, o herói começou a retirar as peças de sua fantasia. Embora ela fosse meio assustadora, especialmente a maneira como ela o atacava, ele precisava falar com Gata Negra sobre o que ela sabia sobre a magia. O tempo das coisas normais de menino havia chegado ao fim. Era a hora de sua outra metade assumir. Ele ainda não havia se perdoado pela morte de sua mãe, nem perdoado aqueles que a mataram. No entanto, ele podia sentir que sua vingança estava próxima. O vazio dentro dele finalmente seria preenchido quando sua mãe fosse vingada, pelo menos, foi o que ele disse a si mesmo. Capítulo 13. O Aranha-Fantasma, vestindo seu traje completo, bateu na janela de vidro do pátio da Gata Negra. Se tudo corresse bem, ele encontraria uma magia naquela noite, o que o levaria a encontrar Hermann Schultz, o assassino de sua mãe. No entanto, ele precisava primeiro de informações de Gata Negra. Em poucos segundos, Felícia abriu a porta, vestindo nada além de calça de pijama preta e uma camiseta branca larga. O herói percebeu que ela não estava usando nada por baixo da camisa, embora mantivesse os olhos fixos no rosto desmascarado dela com um olhar sério. Ei, aranha! Felícia disse com sua voz sensual de sempre. Eu não pensei que você iria me visitar novamente tão cedo. Não é pelo que você pensa. Trouxe as roupas que peguei emprestadas, mas quero conversar com você sobre uma coisa. Algo sério. A voz do herói era monótona e seus olhos olhavam friamente para ela por baixo dos óculos de proteção. Seu olhar quase a assustou, já que ela estava acostumada com ele parecendo um cachorrinho perdido nos olhos. Tudo bem. Entre então. Ao ter permissão para terminar, o herói sombrio entrou em sua casa e sentou-se à mesa à sua frente. A felina começou a servir-se de uma bebida, olhando diretamente para o herói como se estivesse lhe oferecendo uma. Eu não bebo, ele disse enquanto acenava com a mão, obrigando Felícia a rir levemente. Você está realmente desempenhando perfeitamente esse papel de herói modelo, hein, aranha? Ela disse pouco antes de tomar um gole de sua xícara. Não está desempenhando um papel. O herói disse em tom assertivo. Eu quero ajudar as pessoas. Eu acho. Não sei, só que às vezes entro em transe e sinto que preciso intervir quando as pessoas estão com problemas. Felícia ergueu uma sobrancelha, ainda bebendo da xícara. Heróis matam hoje em dia? Felícia perguntou, sacudindo a aranha até o âmago. Como ela sabe disso? Eren pensou. Havia teorias de que ele era o responsável pela morte de Fizz, embora ela parecesse certa de que era ele. O que você quer dizer? Ele perguntou, mantendo seu compositor e soando como se realmente não soubesse o que queria dizer. No entanto, essa fachada nada mais era do que uma barreira transparente que Felícia viu através dela. Você matou Fizz, certo? Quero dizer, você é o único herói na cidade ultimamente além do Quarteto Fantástico, e isso definitivamente não foi trabalho deles. Você também disse algo sobre ele enquanto dormia quando eu estava arrumando você no outro dia. Ela é mais esperta do que parece. Eren pensou consigo mesmo, tomando ar por uma mulher que não passava de um rosto bonito. O herói ficou sentado em silêncio, olhando fixamente para a mesa enquanto pensava mais uma vez sobre suas ações passadas. Ele não se lembrava, mas se perguntou se teria tido outro pesadelo com Fizz enquanto Gata Negra cuidava de seus ferimentos. Você conseguiu, não foi? Está tudo bem. Eu não vejo você de forma diferente. Felícia estendeu a mão e agarrou a mão do menino, confortando-o enquanto sua mente corria. Você quer falar sobre isso? Tudo bem se não quiser. O polegar dela esfregou o dele, fazendo com que o garoto emocionalmente vulnerável se abrisse com ela. Ele matou. Alguém com quem me importo muito. Alguém importante para mim. Então eu o matei. Nada de valente ou heróico nisso. Embora ele não olhasse para ela enquanto falava, os olhos de Felícia eram solidários. Estranhamente, ela se importava com o menino, apesar de nem saber seu nome verdadeiro. Sinto muito. Felícia sussurrou. Você sabe. Algo semelhante aconteceu comigo quando eu tinha quase a sua idade.
Os olhos do herói lentamente se levantaram da mesa para olhar para Felícia. Sua expressão era solene, embora ela continuasse falando. Meu ex-namorado. Um dia ele não aceitou um não como resposta. Depois que ele fez o que fez comigo, eu quis matá-lo. Fui consumido pela raiva e pelo ódio e quis fazê-lo sofrer, mas ele morreu em um acidente de carro antes que eu pudesse colocar minhas mãos nele. Até hoje, gostaria que tivesse sido eu quem deu o golpe fatal, mas só preciso aprender a conviver com isso. Houve uma breve pausa entre os dois, nenhum sabendo o que dizer ao outro naquele momento. O que quero dizer é que não há problema em se vingar, Aranha. Fis merecia se tornar um respingo de sangue no chão. Assim como meu ex, não sinto remorso por ele e não sentiria, mesmo se fosse eu quem o matasse. Fis não merece sua simpatia. Ela está certa. Ele mereceu. Pare de ser uma vadia e termine o trabalho. Sua voz interior o comandou, fazendo com que o garoto sob a máscara deixasse aquela parte dele começar a guiá-lo. O jovem olhou para Felícia com olhos frios antes de falar mais uma vez. Não é a mesma coisa. Não me sinto mal pelo Fis, é outra pessoa. Ele tinha uma filha, Felícia. Eu o tirei dela. Felícia balançou a cabeça antes de olhar para a aranha com uma carranca solene. Fis era perigoso. Talvez ele até a tenha colocado em perigo. Talvez você não tivesse escolha. Eren pensou sobre isso por um segundo. Ele se perguntou se alguma coisa do que ela estava dizendo era verdade. Talvez ela esteja certa. Seus pensamentos pararam, mas apenas brevemente antes de pensar no porta-retratos que estava na mesa de Fis quando ele assassinou o rei do crime. Mas a foto. Ele a amava, certo? Ele iria machucá-la? Outros a prejudicariam por causa dele? Talvez. Talvez ela esteja certa. Sua voz mais razoável dentro de si estava começando a ser abafada por seu lado mais egoísta. O lado dele que ansiava por vingança, seu eu vingativo, estava se tornando a voz mais alta. Não, ela está certa. Ele era uma praga. Vendo que o menino estava visivelmente confuso, Gata Negra continuou a confortá-lo. Ei, Aranha. Todos nós cometemos erros, mas talvez isso não tenha sido um erro. Como eu disse, não há problema em se vingar de quem você ama, Aranha. O menino assentiu. Sim, eu digo isso a mim mesmo o tempo todo. Mas quem sou eu para brincar de Deus? Tenho realmente o direito de dizer quem vive e quem morre? Sua voz interior e razoável falou claramente. O assassino de Fis falou mais uma vez. Você está certo, Felícia. Obrigado. Ela está certa, mas... Por que sou forçado a escolher? Por que estou autorizado a escolher? Por que me foi dado esse poder? Seu eu interior falou mais uma vez, embora desta vez tenha sido abafado por seus outros pensamentos. A aranha vingativa falou mais uma vez, explicando por que ele a estava visitando em primeiro lugar. Eu tenho uma pergunta. Você sabe quem são os Maggia? Felícia, apesar de não poder ver seu rosto, percebeu que algo estava errado com o jovem. Ela segurou a mão dele com mais força quando ela se inclinou para mais perto dele. Você está bem? Você parece. Antes que ela pudesse continuar, o assassino de Fis a interrompeu com uma voz severa. Esses pensamentos infantis, aqueles que sentiam simpatia, medo e culpa, foram suprimidos com sucesso pela aranha fantasma. Dentro dele, Eren não existia. Ele era apenas um obstáculo que o impedia de atingir seu objetivo. Você sabe sobre a magia. Diga-me o que você sabe. Por favor, não estou aqui para fazer terapia. A única coisa que vai me salvar é matar Hermann. Ficarei satisfeito quando isso acontecer, é por isso que não posso esquecer sobre Fis. Não sou solidário, estou insatisfeito. O assassino de sangue frio retirou lentamente a mão da mesa, olhando para Felícia com um olhar duro. Eu preciso saber. A última frase que ele falou, eu preciso saber, não se referia apenas a quem eram os Maggia ou onde estavam localizados. Ele queria saber o que aconteceria quando ele descobrisse. O que aconteceria com Hermann? Ele estaria pronto para tirar sua vida? Alguma coisa o impediria? O que aconteceria com ele mesmo depois que ele o matasse? E se ele não fizer isso? Ele ainda se sentirá culpado? Ele sentirá satisfação? Sim, venho rastreando-os há anos, mas eles são perigosos. Após trágicos acontecimentos de seu passado, Felícia, assim como Eren, começou a ficar obcecada pela magia. No entanto, os Maggia eram poderosos demais para ela lidar sozinha. Ela estava com medo, apesar de sua natureza confiante. Eles não são muito perigosos para mim. O fantasma falou friamente, reprimindo seus sentimentos de culpa para poder completar sua missão. Eles não são muito perigosos para nós. Gata Negra acrescentou, sentindo uma onda de confiança agora que o jovem herói estaria ao seu lado. Embora o herói preferisse trabalhar sozinho, ele sabia que Gata Negra queria vingança para si mesma, então ele não queria atrapalhar isso. Enquanto Hermann fosse dele, não importava quem o ajudasse no final. E assim, tudo foi decidido. Gata Negra se vestiu e os dois lutadores atravessaram a cidade juntos para seguir a trilha do Magia. Gata Negra estava falando sério sobre isso. Ela tinha informantes e pessoas lá dentro que ela pagou para coletar informações sobre eles para que ela soubesse onde eles estariam naquela noite. Os Maggia planejavam um assalto ao Museu de Arte Moderna. Uma das pinturas mais caras do mundo estava ali guardada, e os Maggia queriam reivindicá-la para si e vendê-la no mercado negro. Os dois lutadores vestidos de preto se encontraram no topo do museu, olhando para os membros da Maggia abaixo. Todos usavam ternos, exceto um que usava um traje amarelo brilhante com estampa de rede arrastão. Entre os demais, houve dois destaques. Um homem careca de terno com pele acinzentada e um homem albino corpulento, também de terno. Você sabe quem é Hermann Schultz? A aranha perguntou à gata. Sim, ele é o de amarelo. Ele atende pelo choquer.
Eren olhou para ela, pensando que ela estava contando algum tipo de piada, mas ela estava falando sério. O grandalhão é Tombstone e o pequeno russo é Chameleon. Ele pode se transformar. Ela disse enquanto apontava para cada um deles através do vidro. O resto desses caras são apenas lacaios, vamos nos livrar deles primeiro. Ver o assassino de sua mãe embaixo dele enfureceu o menino. Num instante, ele não sentia mais simpatia por ninguém, nem mesmo por si mesmo. Os pesadelos já não o incomodavam, ele nem pensava neles. Felícia o entendeu, ou pelo menos foi assim que ele se sentiu na época. O outro lado dele, o lado que ele tinha que manter em segredo de seus amigos, não teria sido aceito por mais ninguém em sua mente. Suas palavras, a confiança dela nele e a confiança dele nela o levaram ao limite da dúvida. Sua mente volátil e vulnerável realmente acreditava que ele estava certo naquele momento. Como Felícia lhe disse, não há nada de errado com a vingança. Isso é o que ele acreditava. Tudo o que importava era que Hermann Schultz estava lá e sua mãe poderia finalmente ser vingada. A aranha sentiu enquanto Gata Negra tirava um dispositivo de seu cinto de utilidades. Com um pequeno laser, o felino começou a cortar um círculo no teto de vidro. Coloque sua mão nisso para mim. Ela disse à aranha enquanto continuava formando o círculo. Ele obedeceu e quando o círculo foi completado, o pedaço de vidro se desconectou do resto do teto, grudando na mão do herói. Ele ergueu a mão e colocou o copo de lado antes de olhar para a gata mais uma vez. Lembre-se, Hermann é meu. Ele disse enquanto rastejava pelo buraco e chegava ao teto por dentro. Gata Negra seguiu atrás dele, caindo em uma viga logo abaixo do ponto de entrada. Havia cerca de 20 guardas espalhados pelo museu, todos portando diversas armas de fogo. O Aranha Fantasma, usando a escuridão a seu favor, rastejou pelo teto até ficar acima de 2 guardas desavisados. Usando suas teias, ele puxou uma vassoura, fazendo com que ela emitisse um pequeno som que só foi ouvido por aqueles 2 guardas, sem o conhecimento deles. Era a indicação de sua condenação. Ambos olharam na direção do barulho, embora apenas um se aproximasse com a arma em punho. O guarda curioso deu alguns passos lentos na escuridão, apontando a lanterna para o local de onde vinha o barulho até avistar a vassoura derrubada. Ele soltou um suspiro de alívio antes de se virar e olhar para onde seu parceiro foi visto pela última vez. No entanto, seu parceiro não foi encontrado em lugar nenhum. Carlos? O bandido perguntou, examinando rapidamente a época para ver aonde seu amigo foi. Imediatamente, o cérebro do bandido começou a pensar na aranha. Ele era um mito entre os bandidos no início, porém, sua luta contra Electro provou que ele era real. O homem estava assustado, andando para trás enquanto continuava a examinar a área. Decidindo verificar acima dele, o capanga apontou a arma para o teto e arregalou os olhos. Seu parceiro não respondia, pendurado no teto como se ele próprio fosse uma obra de arte. Temendo por sua vida, o bandido começou a examinar a área ainda mais freneticamente com sua lanterna antes de avistar a insígnia branca da aranha fantasma voltada para ele de cima. Antes que ele pudesse reagir, os membros do garoto brilharam em azul quando ele se empurrou do teto, socando o bandido no rosto em um instante. Seu corpo atingiu o chão com um baque surdo, e o som de sua arma deslizando pelo chão ressoou pelo prédio. Do outro lado, um trio de guardas reagiu ao barulho e começou a caminhar lentamente em direção a ele. No entanto, Gata Negra saltou do teto, nocauteando um dos atiradores antes de desarmar os outros 2 em um movimento rápido. Uma vez desarmados, os 2 guardas tentaram dar um soco no felino, mas devido à sua aura de má sorte, que lhe dá uma sorte incrível nas lutas, os 2 bandidos erraram e nocautearam um ao outro com os punhos. Enquanto ela estava diante dos 3 bandidos com uma pose confiante, ela não percebeu o outro rastejando atrás dela com uma faca. Antes que ele pudesse atacá-la, a aranha fantasma apareceu da escuridão, enviando um chute velocidade divina no rosto do bandido. Obrigado, aranha. Felícia disse sedutoramente, embora o espectro vingativo estivesse em seu estado de fluxo. Sem reconhecê-la, ele saltou na escuridão, continuando a remover os guardas um por um. Eventualmente Hermann, alguns guardas e os outros 2 vilões conseguiram destravar a caixa que continha a pintura que planejavam roubar. Eles estavam todos alheios ao que estava acontecendo e ao que estava prestes a acontecer com eles, mas descobririam em breve. Vamos nos apressar e entregar isso ao chefe. Shocker murmurou enquanto se aproximava da pintura com pressa. Sabendo que a furtividade não era mais uma opção devido aos bandidos restantes de magia estarem agrupados, a aranha fantasma emergiu da escuridão, enviando um soco poderoso no rosto do camaleão, incapacitando o vilão em um instante. Todos os bandidos se viraram para encará-lo, sacando suas armas e apontando-as para o assassino. Antes que alguém pudesse atirar, Gata Negra emergiu da escuridão, usando sua garra de gata para puxar um dos bandidos em sua direção antes de dar um chute dividido para nocautear 2 guardas de uma vez. Enquanto isso, a aranha fantasma correu em direção a Tombstone e deu um soco poderoso no rosto do gigante, fazendo-o voar para trás e colidindo com uma obra de arte. Devido à sua força aprimorada, ele ainda estava vivo, embora estivesse atordoado. Tudo isso aconteceu em apenas alguns segundos, no entanto, o caos logo se seguiria, quando o Shocker imediatamente apontou os punhos para a aranha antes de acertá-la com uma explosão de concussão. O corpo da aranha voou para trás, rompendo um pilar de concreto enquanto ele girava incontrolavelmente na escuridão. Shocker seguiu, deixando Gata Negra sozinha com o restante dos guardas e Tombstone. A ladra, sabendo que estava sozinha, correu instantaneamente em direção aos bandidos, evitando suas balas com o mínimo esforço devido à sua aura de má sorte. Usando suas garras, ela cortou o rosto de um deles, persistindo em desviar das balas antes de nocautear o outro com um chute rápido no rosto. Assim que seu chute acertou, Tombstone levantou-se do chão e começou a correr em direção à gata. Ela se esquivou de seu ataque com facilidade. Embora seus contra-ataques de socos e chutes não tenham feito nada ao vilão devido à sua força sobre-humana e ela não ser nada mais que uma humana.
Os dois brigaram por um tempo até que Tombstone conseguiu segurar a felina, segurando-a pela perna antes de agarrar seu rosto com as duas mãos. Usando sua grande força, o vilão começou a esmagar seu crânio, fazendo com que seu cérebro parecesse prestes a explodir em seus ouvidos. Simultaneamente com a luta entre Gata Negra, os Minions e Tombstone, a Aranha Fantasma levantou-se enquanto o Shocker saltava em sua direção. O Aranha Fantasma, querendo ter certeza de que o Shocker era quem ele estava procurando, se conteve enquanto socava o assassino de sua mãe no peito com um ainda poderoso soco velocidade divina. Além de querer confirmar quem ele era, Herman merecia sofrer, então iria garantir que sua morte fosse a mais lenta e dolorosa possível. Ele provavelmente também tinha informações sobre o Projeto V. O Shocker, embora formidável para qualquer outra pessoa, era uma piada para o Aranha Fantasma, agora movido pela velocidade divina. O espírito vingativo deu um passo à frente, agarrando o Shocker pela garganta e removendo sua máscara. Tal como esperava, o homem era Herman Schultz. Ele o reconheceu pelo vídeo que viu nas gravações de sua mãe. Naquele momento, Eren desapareceu completamente. Ele foi dominado pela raiva, ódio e dor. Você, o espectro rosnou para o assassino de sua mãe. Vou garantir que você sofra como eu. Antes que o garoto pudesse fazer qualquer outra coisa, seu sentido de aranha começou a gritar alto em sua cabeça. Ele olhou para ver o crânio de Gata Negra sendo pressionado violentamente por Tombstone, sua mão estendida para a aranha como se ela estivesse subconscientemente pedindo sua ajuda. Usando velocidade divina, o herói se aproximou e deu um soco ainda mais poderoso na mandíbula de Tombstone, desta vez conseguindo causar algum dano ao gigante. Com a mandíbula desequilibrada e deslocada, o gigante gritou e tentou dar um soco no garoto, embora ele facilmente o tenha evitado usando velocidade divina antes de enviar um soco na mandíbula do gigante mais uma vez. Tombstone voou no ar, permitindo que a aranha fantasma o prendesse pelo rosto e o puxasse de volta à terra. Carregando seu punho com energia velocidade divina, o garoto golpeou o poderoso gigante com tudo que tinha, fazendo o homem voar através de uma das paredes do museu e desaparecendo no nada. O jovem dentro do fantasma recuperou-se das profundezas de seu cérebro enquanto olhava para o Gata Negra ferido. Você está bem? Ele falou enquanto se inclinava em direção a Felícia, esquecendo-se de Shocker no momento. No entanto, o som de vidro quebrando enquanto o Shocker tentava escapar despertou o assassino de dentro mais uma vez, fazendo-se virar e sair rapidamente do prédio. À distância, ele podia ver Shocker saltando de prédio em prédio usando suas rajadas de concussão, embora sua velocidade logo provasse ser uma brincadeira de criança em comparação com a da aranha fantasma. Usando um passo rápido velocidade divina para ganhar velocidade, o vigilante se lançou na direção de Shocker, gritando ao pousar em prédios, saltando deles e usando suas teias para se puxar para frente e manter seu impulso. Volte aqui, Shocker. Você não pode escapar de mim. O assassino proclamou enquanto começava a se aproximar do vilão como se ele fosse uma lebre perseguindo uma tartaruga. O Shocker olhou para trás, surpreso por ter conseguido alcançá-lo. Embora seu rosto não fosse visto sob a máscara, o rosto do vilão tinha medo estampado por toda parte. Ele sabia que morreria pelas mãos da aranha fantasma, embora ainda assim corresse para salvar sua vida. Eu vou perseguir você até os confins da terra. O fantasma vingativo gritou mais uma vez, dedicado a perseguir o Shocker, não importa o quão longe ele fuja. Capítulo 14. Irmã. O fantasma, com seus membros brilhando com a energia da velocidade divina, gritou enquanto continuava a perseguir impiedosamente o homem que matou sua mãe. Como um corredor livre, o assassino fantasiado fluiu sem esforço de prédio em prédio, avançando rapidamente usando velocidade divina e impulsionando-se ainda mais para frente com suas teias. Shocker tentou com tudo que tinha, ele tentou, mas não conseguiu escapar das garras da aranha fantasma. Em questão de tempo, a sombra estava bem na cauda do Shocker. Não tendo outra opção, o vilão fantasiado de amarelo disparou outra concussão em seu perseguidor, fazendo colidir com um prédio de hotel próximo. O Shocker estava com medo, sabia que não teria chance depois de ver o que o garoto havia feito com seus parceiros, mas lutar era sua única opção. Perseguindo o homem que já foi seu perseguidor, o Shocker entrou no prédio do hotel, encontrando-se dentro de um quarto vazio. Onde diabos ele? Ele não percebeu a aranha empoleirada acima do buraco na parede atrás dele. Antes que sua frase pudesse terminar, Herman foi recebido com um chute poderoso na nuca, fazendo voar em direção à entrada da sala. Ele bateu na porta da frente do quarto do hotel, o que o levou para o corredor incontrolavelmente. No momento em que ele caiu de joelhos, o fantasma já estava em cima dele, saltando no ar e usando suas duas mãos revestidas com velocidade divina para se empurrar do teto. Com um impulso tremendo, o fantasma deu um chute na nuca do assassino de sua mãe. Devido à força do chute incrível, o Shocker foi lançado no chão, caindo no corredor abaixo dos dois lutadores. Suas costas bateram no chão, tirando-lhe o fôlego enquanto ele lutava para recuperar o rumo. Embora seu traje especial tenha sido feito para neutralizar qualquer dano físico e elétrico, os socos da aranha fantasma doíam como um inferno e não chegavam nem perto de sua força total. Herman olhou para cima e de repente viu seu ceifador usando duas teias para se atirar para baixo mais uma vez, desta vez de um andar acima. O Shocker foi muito lento para reagir quando seu assassino pisou em seu corpo a uma velocidade surpreendente. O poderoso ataque fez com que os dois se chocassem contra vários andares do prédio, como se o chão fosse feito de papel machê.
À medida que avançavam em cada andar, os sons dos civis gritando e fugindo mal podiam ser ouvidos devido ao intenso volume da briga entre os assassinos. Eventualmente, os dois se encontraram no chão, fazendo com que as poucas pessoas no corredor corressem para salvar suas vidas. Agora que o impulso cessou, o fantasma começou a dar um soco no crânio do Shocker. No entanto, antes que o soco pudesse acertar, ele foi impulsionado para cima pelas poderosas manoplas do Shocker e enviado de volta através dos buracos que haviam acabado de criar. O impulso da explosão de propulsão o enviou de volta ao nível em que começaram, embora o impulso não tenha cessado até que ele atravessou 3 andares acima de onde começaram. Assim que sua aceleração diminuiu, ele bateu em um dos tetos, apenas para ser recebido por um soco no estômago do Shocker, mandando-o pelo corredor. Ele não esperava que o assassino de sua mãe tivesse tanta luta dentro dele. Então o menino decidiu começar a usar mais sua força enquanto seu corpo voava incontrolavelmente pelo corredor, parando. O Shocker limpou alguns dos detritos de seu ombro e começou a abrir caminho em direção ao garoto com pressa. Com um contra-ataque em mente, a aranha fantasma levantou-se sobre os 2 pés, formando uma aura azul brilhante ao redor de seus membros. Ele então tirou o pé do chão, deixando uma cratera atrás dele, e começou a avançar usando velocidade divina. Em 3 passos, ele alcançou Herman e deu-lhe um soco no peito a uma velocidade sem precedentes. Enquanto o Shocker voava em direção ao final do corredor, devido à força do ataque, a aranha vingativa deu um passo à frente usando velocidade divina, que o fez avançar cerca de 15 pés instantaneamente. Ele não sabia ainda, mas estava se tornando mais forte durante cada segundo daquela luta. O jovem assassino soltou uma teia de seu pulso, prendendo-o ao Shocker antes de puxá-lo para perto e desferir um soco poderoso no rosto. Rachadura. O som ensurdecedor da eletricidade de velocidade divina podia ser ouvido por todo o hotel. As luzes piscaram ao mesmo tempo que o soco acertou. Quando o corpo do Shocker começou a disparar na direção oposta, a aranha fantasma puxou o vilão mais uma vez, desta vez atingindo o assassino de sua mãe com um chute velocidade divina no peito. Rachadura. Mais uma vez, o Shocker foi lançado voando para trás, apenas para ser atingido por outra teia no peito. Como se o Shocker fosse uma bola de remo, o menino repetiu o processo espartano de chutá-lo para trás e puxá-lo de volta para si. A cada chute, as luzes piscavam, fazendo com que todo o corredor ficasse escuro, apenas para ser iluminado pela energia velocidade divina do menino antes que as luzes iluminassem o corredor novamente. Crack, clique, crack, clique, crack, clique. Repetidamente, os sons estrondosos dos chutes infundidos com velocidade divina podiam ser ouvidos, seguidos pelo som de luzes piscando e Herman grunhindo de dor. Farto de usar o Shocker como brinquedo, o herói puxou Herman para trás uma última vez antes de dar um passo à frente, causando uma cratera no chão ao desferir um poderoso soco direto de direita, atingindo o Shocker no peito. ZZT crack. Se não fosse pelo traje, o Shocker teria ficado reduzido a mingau com esse ataque, mas a aranha sabia disso e se soltou com aquele soco. O corpo de Herman foi lançado pelo corredor, fazendo-o romper não apenas a porta do hotel, mas também uma janela que o levou a voar para fora sem rumo. Embora ele tentasse recuperar o equilíbrio enquanto voava incontrolavelmente pelo ar, a aranha fantasma já estava sobre ele como se ele tivesse se teletransportado. Brilhando com energia velocidade divina, a aranha assassina juntou 2 punhos e bateu no crânio de Herman, fazendo-o cair nos trilhos do trem abaixo deles. Herman estava quase inconsciente neste momento, apenas sendo capaz de ver borrões e ouvir o som de um trem vindo em sua direção. Ele virou a cabeça, só conseguindo ver as luzes enquanto o trem se dirigia rapidamente em direção ao seu corpo imóvel. Antes que o trem destruísse seu corpo quase inconsciente, o Shocker começou a aceitar seu destino. Naquele momento, sua vida passou diante de seus olhos, embora ele não se arrependesse de nada. Ele olhou para o céu e a última coisa que viu foi o símbolo branco no peito da aranha fantasma aproximando-se dele. Os olhos do Shocker se arregalaram quando ele se viu sentado dentro de um vagão abandonado, em algum lugar bem abaixo da cidade. Ele não estava mais usando terno e estava preso a um assento com os braços cruzados atrás das costas. Seu corpo também estava preso ao assento. Ele não conseguia mover um músculo. A aranha fantasma escolheu este lugar para que ninguém ouvisse o Shocker, ou melhor, Herman Schultz, gritar. Herman olhou para ver sua fantasia no chão à sua frente, embora suas manoplas não estivessem em lugar nenhum. Onde diabos estou? O ex-servo Fis sussurrou para si mesmo enquanto continuava examinando a área em busca de pistas. Ao ouvir isso, o aranha fantasma entrou no vagão do trem, assustando o Shocker enquanto o jovem segurava as manoplas do bandido. São de alta tecnologia. Você mesmo fez isso? O fantasma perguntou ao assassino de sua mãe em um tom arrepiante, embora Herman permanecesse em silêncio. É engraçado. Você precisava ter algum tipo de formação em engenharia, certo? Mas você jogou tudo isso fora para viver uma vida de crime. Quanto tempo demorou para você acertar essas manoplas vibro-choque? Um acidente e eles poderiam ter matado você. Você poderia ter estourado seus braços. Mais uma vez, a aranha falou como se conhecesse o homem, embora Herman não respondesse. O aranha fantasma colocou as manoplas no chão e pegou uma haste de metal enferrujada e caminhou em direção ao vilão com a arma de metal apoiada em seu ombro. O pedaço de sucata começou a brilhar intensamente com a energia velocidade divina, uma nova habilidade que o menino parecia ter descoberto durante o sono do Shocker. Sabe, enquanto você dormia, eu procurava algo para vencer as respostas que quero de você e aprendi que posso transferir minha energia para objetos metálicos. Não sei porque nunca pensei em tentar. Sua vara enferrujada e impregnada com velocidade divina brilhou intensamente quando ele se aproximou do assassino de sua mãe, colocando o metal quente no queixo do vilão seminu antes de falar com ele com uma voz monótona e sem emoção.
Serei honesto com você, Herman. Você vai morrer aqui. Vamos direto ao ponto e vou garantir que seja rápido, certo? O torturador enfiou a mão no bolso da calça e tirou o celular, percorrendo sua galeria de fotos até encontrar uma foto do homem apertando a mão de Wilson Fisk. Você sabe quem é esse cara na foto? Herman zombou. Wilson Fisk. Isso irritou o herói, fazendo-o cavar lentamente a haste de metal eletrificada no peito do Shocker, certificando-se de perder qualquer órgão. Sangue jorrou da boca do Shocker e ele começou a tossir sangue enquanto a arma cravava profundamente em sua carne. Eu sei quem é Wilson Fisk, idiota. Eu o matei. Quem é o homem de terno? A aranha segurou a arma no lugar, olhando intensamente nos olhos de Herman. No entanto, seus olhos não eram de um assassino. Eles estavam assustados, tão assustados quanto os olhos de Herman. No entanto, ambos não perceberam o quão aterrorizado o outro estava no momento. Sem chance. Herman riu levemente, fazendo com que mais sangue jorrasse de sua boca. Foi você quem fez isso? Algum garoto? A aranha fantasma cavou a arma mais fundo no peito de Herman, fazendo-o gritar de angústia. Inclinando-se mais perto, o menino falou, embora sua voz infantil estivesse começando a romper sua fachada assassina. Eu não sou criança. Não sou mais. Responda a pergunta. Não sei quem é o homem. É uma mão. Shocker admitiu falsamente. Você sabe. O aranha fantasma ajustou a mão, insinuando a Herman que ele estava pronto para torcer sua arma eletrificada enquanto ela queimava o interior de seu peito. Eu não. Eu juro. Herman balançou a cabeça freneticamente. Sem o conhecimento do menino, isso era mentira. Herman preferiria morrer a revelar essa informação. Ele não ousaria arriscar as consequências de falar. O que você sabe sobre o projeto V então? Ainda segurando a haste eletrificada com o punho inverso, o menino falou mais uma vez. Sua voz não estava mais fria. Estava se tornando frenético e frágil. Onde você ouviu falar disso? Shocker gritou, fazendo com que as sobrancelhas do menino se erguessem sob a máscara. O que você quer dizer com isso? O que é? O menino questionou, embora a resposta que receberia não fosse satisfatória. Eu não sei quem criou isso, mas é como a porra de um vírus. Faz o hospedeiro enlouquecer e querer comer pessoas e procriar ou algo assim. Olha, garoto, você precisa parar ou então ele vai. Diante do homem conseguiu terminar, o garoto girou a vara lentamente antes de gritar mais ordens para ele. Quem? Quem é ele? Não vou te contar, porra. Mate-me. Mate-me, porra, eu morrerei se ele descobrir que abri a maldita boca. Mate-me, seu maldito covarde. O Shocker desafiou o menino. Ele sabia que estava morto de qualquer maneira. Eu vou poupá-lo se você me contar. Por favor. O menino implorou, embora seu apelo fosse ignorado. Porra, você, eu não me importo com minha vida. Se ele descobrir que eu falei, eu não serei seu único alvo. Meus pais seriam os próximos. Eu não vou contar a ninguém que me contou se você simplesmente cuspir. O menino gritou, mas não importava. O Shocker já havia decidido seu destino. Não vou arriscar minha família por uma criança. O menino fez uma pausa após ouvir aquelas palavras finais, elas lembravam algumas das palavras finais de Fisk antes de ele o brutalizar. Ele pensou na filha de Fisk. Ele pensou em sua mãe. Ele pensou no que Gata Negra lhe disse. Eren pensou em tudo que vem acontecendo em sua cabeça nos últimos meses. Os pesadelos. A culpa. Seus sentimentos de inutilidade e arrependimento. Todos eles iriam embora depois disso. Pelo menos foi o que ele disse a si mesmo. Então, novas emoções começaram a dominar Eren. Frustração. Confusão. Por que ele escolheu esta vida se ele tem uma família? Se eu decidir roubar a vida dele, isso não me tornará diferente? Vale a pena fazer a família dele sentir minha dor? Matá-lo não faz nada por ninguém. Tudo o que faz é continuar o ciclo de dor. Ele quer morrer. Eu darei um presente a ele e aqueles que não estiveram envolvidos na morte da minha mãe ficarão infelizes. Ele pode estar mentindo. A aranha fantasma disse internamente. Então, com os olhos vazios, Eren removeu a lâmina e ficou com o braço levantado, segurando sua arma infundida com velocidade divina bem acima de sua cabeça. Mate ele. Ele é inútil para você agora. Sua voz interior exigia dele, embora o menino não pudesse fazer nada além de encarar o homem à sua frente com olhos sem emoção. Você pode finalmente vingá-la. A voz em sua cabeça falou. Ela pode descansar em paz agora, sabendo que você finalmente o pegou. A mesma voz o tentou mais uma vez, embora fosse mais alta. Faça isso agora. A mesma voz gritou, empurrando o garoto além do limite, finalizando sua decisão. Bater, bater, bater. Eren, com sangue por todo o traje e a linguagem corporal de um homem alquebrado, bateu 3 vezes na janela da cobertura de Gata Negra, imediatamente convocando o felino para abrir as portas para ele. Seus olhos, escondidos sob a sombra que cobria seu rosto, estavam desprovidos de qualquer emoção. Enquanto estava ali, mais uma vez enquanto uma forte chuva caía atrás dele, assim como aconteceu com Fisk, ele não sentiu nada. Sem alegria. Sem tristeza. Nenhuma satisfação. Sem dor. Apenas. Vazio. Aranha? Felícia perguntou a ele, assustada com sua postura imponente, mas sentiu simpatia por sua circunstância agora desconhecida. Houve uma longa pausa entre os dois, mas logo foi interrompida pelas palavras derrotadas de Eren Parker. Eu não consegui. Ele falou, fazendo com que os olhos de Felícia se arregalassem. Eu deixei o assassino da minha mãe ir embora. Como disse o menino, ele não matou o homem que matou sua mãe. Herman Schultz, o Shocker, foi poupado por Eren Parker, embora passasse o resto da vida atrás das grades. Logo após o interrogatório, o herói decidiu ligar para Yuri Watanabe e informá-la sobre o roubo ao museu e os assassinatos das vítimas de Fisk nos quais os 3 estavam envolvidos. Todos os membros da magia no museu, incluindo o Shocker, o Chameleon e o Tombstone, foram presos por Yuri e seu esquadrão. Eu sou um covarde.
O jovem herói falou com o felino de cabelos prateados, ainda sem se mover um centímetro de onde estava. Ele precisava de alguém. Ninguém mais sabia seu segredo além dela. Ele precisava de Felícia naquele momento, só dela. Felícia, sabendo que ela era a única a quem ele poderia recorrer, abraçou o herói. O jovem herói passou os braços ao redor dela e começou a liberar lágrimas silenciosamente de seus olhos, embora sua máscara as escondesse dela. Você não é um covarde, aranha. Você fez a coisa certa. Ela falou suavemente no ouvido do menino, acalmando-o imediatamente. Mas você mesmo disse. Eu deveria me vingar. A voz fraca do menino foi pronunciada. Não, aranha. Eu disse que vingança está bem. Ser um homem maior também está bem. Isso faz de você melhor do que a maioria. Lembra do que você me disse antes? Ser um herói não era uma fachada para você, certo? O herói assentiu lentamente. Olhe para mim. Felícia falou, agarrando o jovem pelo rosto com as mãos enluvadas e com garras e forçando seus olhares a se encontrarem. Você fez a coisa certa. Ok. Ao dizer isso, ela removeu lentamente a metade inferior da máscara do menino com o polegar, revelando sua boca trêmula e bem fechada. Com os polegares, ela enxugou as lágrimas do rosto dele. Você fez a coisa certa. Ela repetiu, olhando profundamente em seus olhos. A aranha fantasma então agarrou seu queixo com as duas mãos antes de beijá-la apaixonadamente nos lábios. Isso a surpreendeu, pois ele normalmente era um tanto tímido e reservado, porém deu o primeiro passo. Ele não sabia o que havia acontecido com ele naquele momento, Erin Parker nunca faria tal coisa. Talvez seu alter ego e sua máscara lhe dessem a convicção que lhe faltava quando era apenas ele mesmo. Talvez fosse porque ele se sentia seguro com ela naquele momento. Ele sentiu que ela o entendia. Não, ela entendeu a aranha fantasma, não ele. Ao perceber isso, o menino se afastou, olhando para ela com os olhos arregalados. Sinto muito, eu só. Antes que ele pudesse terminar sua explicação, Felícia rapidamente beijou o jovem herói mais uma vez, empurrando-o de volta para a chuva enquanto os dois se beijavam apaixonadamente mais uma vez. Parecia errado. No entanto, ao mesmo tempo parecia tão certo. Para ambos. No entanto, ele lentamente a empurrou para longe dele. Sinto muito. Obrigado. Ele não conseguia encontrar as palavras certas para dizer no momento. Ele não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Felícia sorriu levemente antes de provocar o jovem herói. A gata comeu sua língua? O herói exalou com humor, mostrando pela primeira vez um vislumbre de seu sorriso para Felícia. Sim, mais ou menos. Eu preciso ir, obrigado por tudo. Você está certo. Sobre mim. Sim. O menino se virou sem jeito, preparando-se para pular do prédio dela. Antes que ele pudesse deixá-la para trás, Felícia agarrou seu braço, impedindo de sair. Espere. Ela disse calmamente. Você pode passar a noite aqui. Se quiser. O menino sorriu amargamente, mas logo desapareceu. Ele começou a arrumar a máscara para cobrir a metade inferior do rosto antes de falar mais uma vez com sua voz agora abafada. Eu sei, mas não posso. Quero dizer, eu não deveria. Não deveríamos estar fazendo isso. Sinto muito. Antes que Felícia pudesse dizer outra palavra, a aranha fantasma se afastou, desaparecendo na noite chuvosa e nevoenta. Enquanto balançava sob a chuva gelada, o herói pensava retrospectivamente sobre sua vida e suas duas metades. Erin Parker e a aranha fantasma. O perdedor e o herói. Os fracos e os fortes. O gênio e o impulsivo. Os dois covardes. Ele então pensou no que acabará de acontecer, percebendo que seus sentimentos, especificamente em relação a duas pessoas, haviam ficado muito mais complicados. Erin Parker estava apaixonado por Cindy Moon, mas a aranha fantasma estava apaixonada pelo Gata Negra. Seus pensamentos logo se voltaram para o roubo ao museu e como ele simplesmente deixou a polícia cuidar do assunto. Desistir da vingança, embora tenha parecido terrível no início, foi como se um peso tivesse sido liberado de seu peito. Ele não se sentia mais vingativo. Não há mais raiva. Não há mais ódio. Ele apenas sentiu. Contente. Naquele dia, ele planejou matar o homem que assassinou sua mãe, mas no final, não conseguiu fazer isso e não se arrependeu de sua decisão. Esta ação, no entanto, pode vir a ter as suas próprias consequências no futuro. Sejam dias, semanas, meses ou até anos. Todas as ações têm consequências. Capítulo 15. Por quê? Uma voz falou através da escuridão total, uma voz que Erin conhecia muito bem, a voz que ele designou para a garota que aparecia em seus sonhos todas as noites. Por que você o deixou ir? Erin, incapaz de ver seu próprio corpo na escuridão, falou no nada. Eu não. Ele tentou dar-lhe a resposta, embora nem ele mesmo soubesse a resposta. Não sei. Ele disse, decidindo que essa seria sua resposta. A criança ainda estava insatisfeita. Devo lembrá-lo do que ele fez? A criança perguntou a ele. Imediatamente, o abismo escuro transformou-se num aterro sanitário de Nova York. Na frente do menino havia um saco plástico preto com moscas pairando sobre ele e uma poça de sangue embaixo dele. Como se seu corpo tivesse vontade própria, o menino se aproximou lentamente da bolsa. Não. Ele disse a si mesmo em sua mente, sabendo o que estava prestes a ver, mas não sendo capaz de se conter. Espere. Sua voz interior gritou enquanto seu corpo continuava a se aproximar do saco plástico preto contra sua vontade. Parar. Sua voz interior tentou uma última vez parar, mas não adiantou. Lentamente ele espiou dentro da bolsa preta, apenas para se deparar com o cadáver desfigurado, mutilado e apodrecido de sua mãe. Ele queria gritar, mas era como se não tivesse boca. Enquanto ele olhava para as peças de sua mãe de má vontade, os olhos dela se moveram e se encontraram com os dele. Parker. O corpo do menino estremeceu e ele pôde ouvir os sons dos adolescentes rindo ao seu redor. Ele olhou em volta, encontrando-se em sua sala de aula. Sério, Parker? Por que você não dorme em casa?
Dr. Connors deu um sermão, olhando para Erin com um olhar desapontado. Devido à noite com Gata Negra, Magia e Shocker, ele estava exausto. Ele dormiu apenas algumas horas na noite anterior, seus pensamentos sobre sua própria vida, suas duas vidas, junto com os pesadelos o mantiveram acordado por ainda mais tempo. O que mais o manteve acordado foi a discussão com o Shocker. Ele sabia que o homem por trás do Projeto V tinha que ser um homem de duas coisas, ciência e poder. Victor Von Doom, Norman Osborn, Miguel Morbius, Reed Richards. Embora estes homens, juntamente com muitos outros, não fossem vistos como nada mais do que grandes cientistas, eram alguns dos homens mais poderosos de Nova York. O poder corrompe, porém, se esses homens realmente se corromperiam, seria a questão que passava pela mente do menino. Victor Von Doom era um mistério. Depois que adoeceu, ele basicamente desapareceu dos holofotes. Era possível que durante seu desaparecimento ele tenha decidido começar a se envolver em alguns experimentos obscuros, talvez até para curar sua doença. Depois, a seu antigo parceiro Reed Richards. Embora fosse um herói para muitos, ele também era o homem mais inteligente do planeta. Um homem tão inteligente poderia ser um mestre da manipulação, embora o herói tivesse quase certeza de que Reed era um bom homem. Mesmo assim, ele poderia ser a chave para se aproximar de Victor Von Doom. Michael Morbius, mais um homem misterioso com uma doença considerada incurável. Apesar das probabilidades, ele ainda estava vivo. Talvez, assim como a teoria de Victor Von Doom, ele tenha caído na escuridão em busca de uma cura para sua doença. Sua localização era desconhecida, porém, existem muitas teorias sobre seu paradeiro. Norman Osborn, o CEO da Oscorp e pai do melhor amigo de Erin. Claro, o menino se encontrou com ele algumas vezes e parecia um bom homem, porém ele se perguntou se era uma fachada. Ao contrário dos outros, ele não conseguia identificar nenhum objetivo ou motivo que fizesse sentido o suficiente para vê-lo como o principal suspeito. Talvez o dinheiro desempenhasse um papel na razão pela qual ele criou o Projeto V se fosse ele quem o fizesse. Quando se tratava de Norman, Erin já era próximo dele e de sua família, então ele era capaz de ficar de olho nele. Os outros, no entanto, seriam difíceis de investigar. Doom e Morbius praticamente desapareceram, embora ainda estivessem vivos. Reed Richards, entretanto, também era um super-herói. Talvez os dois pudessem trabalhar juntos e encontrar Doom, se Reed não estivesse envolvido com o Projeto V. Independentemente disso, o herói ainda precisava ser estudante, então continuou a desempenhar seu papel. Desculpe, Dr. Connors. Não consegui dormir ontem à noite. O menino disse baixinho. Antes que o professor pudesse repreendê-lo, o sinal tocou, sinalizando que a aula havia sido encerrada. Erin arrumou suas coisas, passando pelo Dr. Connors com a cabeça baixa. Parker, Connors disse, fazendo com que o menino parasse. Durma um pouco, certo? O menino assentiu, saindo silenciosamente da sala de aula antes de continuar com o resto do dia. Durante o restante das aulas, o menino refletiu sobre o Projeto V e os possíveis culpados. Porém, no final do dia, esses pensamentos logo cessariam quando ele encontrasse Cindy Moon na saída da escola. Imediatamente ele começou a se sentir um pouco culpado pelo que fez com Gata Negra na noite anterior. Ele ainda não sabia o que havia acontecido com ele. Era como se ele fosse um homem diferente naquele momento. Independentemente disso, ele cumprimentou Cindy apesar de sua culpa, como se seus sentimentos por ela não estivessem ficando mais complicados a cada segundo. Ei, você está fazendo alguma coisa depois da escola hoje? Cindy perguntou, esperando poder passar mais tempo com ele mais uma vez. Na verdade, estou. Harry e eu estamos trabalhando em um projeto para a escola. Um drone, na verdade. Erin respondeu. Oh, parece divertido. Imediatamente Erin teve uma ideia. Ei, se você não está fazendo nada, deveria se juntar a nós. Quanto mais cabeças, melhor. Erin disse a ela. Isso é permitido. Cindy respondeu. É quem se importa. Não é como se eles soubessem. Vamos, Harry está me pegando. Ele não vai se importar. Quando o menino disse isso, ele pôde ver Harry ao longe entrando em um SUV de aparência luxuosa. Os dois se aproximaram, cumprimentando Harry enquanto ele se sentava lá dentro. E aí, qual é? Harry disse, indo para o lado para dar espaço a Erin no banco de trás. Você não se importa se minha amiga se juntar a nós, certo? Ela é super inteligente. Erin perguntou enquanto apontava para Cindy enquanto ela acenava timidamente para o bilionário. Claro, quanto mais melhor. Harry avançou ainda mais, permitindo que Erin e Cindy entrassem no veículo com ele. Os assentos eram extremamente macios. Havia várias mini-telas no banco de trás, além de um container com uma variedade de lanches caros. Havia um homem mais velho dirigindo o carro, vestindo um terno todo preto com luvas brancas. É Cindy, certo? Harry perguntou à garota, já que eles já haviam se conhecido uma vez nos corredores da escola. Cindy assentiu. Cindy Moon. Ela disse formalmente. Harry sorriu. Prazer em conhecê-la novamente, Cindy. A propósito, este é Bernard. Ele trabalha para minha família desde que eu era bebê. Ele é como meu segundo pai. Harry gesticulou em direção ao mordomo que dirigia o veículo enquanto dizia isso. O mordomo acenou com a cabeça em resposta. Olá. Cindy e Erin falaram ao mesmo tempo. Vamos indo, certo? Harry declarou enquanto batia no ombro de Bernard, sinalizando para o homem engatar a marcha do SUV e começar a se afastar do campus da escola. Bernard levou os três até Oscorp e entrou pela entrada pessoal dos Osborn. Depois de estacionar, Bernard conduziu os três para dentro do prédio pela entrada dos fundos. Vou buscá-lo quando terminar, Harry. Bernard disse ao jovem bilionário, curvando-se respeitosamente antes de ir embora. Harry ficou envergonhado. Ele não gostou que Bernard fosse tão formal com ele, principalmente perto de seus amigos. Ele não queria parecer mimado. Claro, coisa. Obrigado, Bernard. Vamos, pessoal, vou mostrar a vocês.
Harry disse enquanto gesticulava para os dois segui-lo pelas instalações. Harry mostrou a Cindy e Eren suas áreas favoritas do prédio de seu pai, incluindo os muitos projetos nunca antes vistos nos quais a Oscorp estava trabalhando. Cindy e Eren, ambos amantes da ciência, ficaram encantados com cada invenção e bugiganga que Harry foi capaz de mostrar a eles. No entanto, nada sobre o projeto V foi sugerido. É claro, algo desse calibre não seria simplesmente divulgado. Eventualmente, os três acabaram em uma sala cheia de vários recipientes de vidro longos que chegavam ao teto. Cada container serviu de habitat para diferentes tipos de aranhas radioativas, o mesmo tipo que picou Eren junto com algumas únicas. Esta sala é uma das minhas favoritas. Você vê essas aranhas? Nós as criamos aqui na Oscorp bem por nós, quero dizer principalmente meu pai e sua equipe. Cada lote tem suas próprias habilidades únicas. Eren irá reconhecê-las. Elas podem descarregar eletricidade e têm tempos de reação incrivelmente altos. Harry correu até um dos containers, fazendo com que os outros dois alunos o seguissem. Essas aranhas aqui podem excretar teias pelas pontas das pernas. Isso lhes permite criar padrões realmente lindos com suas teias. Elas também podem usar suas teias para formar armaduras ao redor de seus corpos. Harry disse a eles com entusiasmo. Uau, esses são tão lindos! Cindy sussurrou enquanto colocava o rosto no vidro. Enquanto ela se maravilhava com as teias e armaduras das aranhas, um dos aracnídeos de repente se lançou contra o vidro. Cindy saltou para trás, gritou e agarrou o braço de Eren inconscientemente. Harry estremeceu, percebendo que provavelmente deveria ter avisado a ela sobre o hábito das aranhas de pular nas pessoas. Sim, desculpe, eu deveria ter avisado você. Eles fazem isso às vezes. Bem, de qualquer maneira, vamos para a sala de trabalho. Sim, ele declarou ao olhar para os dois braços de bloqueio, porém optou por não comentar. Com Cindy ainda no braço de Eren, eles assentiram e começaram a seguir Harry para outra sala. Enquanto caminhavam, Cindy ainda segurava inconscientemente o braço de Eren. Eren não disse nada para não estranhar e optou por fingir que não percebeu. Demorou apenas meio minuto para Cindy perceber o que estava fazendo com que ela soltasse rapidamente o braço dele. Ela exclamou quando seu rosto começou a ficar vermelho, assim como aconteceu quando os dois estavam em seu quarto. Desculpe, não percebi que ainda estava. Você é bom. Eren disse com um leve sorriso. Ele realmente não se importava, na verdade, esperava que ela nunca notasse. Os três finalmente se encontraram em uma enorme sala de trabalho, repleta de centenas de ferramentas de alta tecnologia. A mente genial de Eren começou a correr a milhões de quilômetros por hora enquanto ele pensava nas muitas coisas que poderia criar com essas ferramentas. Uau! Eren sussurrou admirado. Nunca vi tanta tecnologia em uma sala. Cara, isso é um Anfimax? Uau, isso é um Cosmoflux. E este é um Carflux eletromagnético. Tanto Harry quanto Cindy se entreolharam com expressões de surpresa enquanto o amigo entrava mais fundo na sala de trabalho. Normalmente ele ficava quieto, mas assim que a tecnologia estava envolvida, ele não conseguia calar a boca. Puta merda. Harry, por que você não me contou sobre isso? Um codificador de hélice gluon hipersensível. O menino continuou por quase um minuto, só parando quando percebeu seus amigos cobrindo a boca para abafar o riso. Incapazes de segurar por mais tempo, Harry e Cindy começaram a rir histericamente, fazendo com que o sorriso de Eren se transformasse em uma expressão de confusão e vergonha. O que? Ele perguntou a seus dois amigos enquanto eles continuavam a rir de seu discurso nerd. Você é um nerd. Cindy disse enquanto dava um soco de brincadeira no braço do menino. Eren ficou com as mãos apontadas para fora, sem acreditar que Cindy, entre todas as pessoas, estava zombando de seu lado científico. Ironicamente, essa era uma das características de que ela mais gostava. O quê? Essa coisa é legal. O menino disse na tentativa de se defender. Harry sorriu para os dois enquanto começava a mover 3 cadeiras para a bancada. Vamos começar? Ele perguntou a ambos. Os outros dois assentiram e foram até a mesa, antes de começarem a discutir seus planos futuros para o drone. Que tal um drone em forma de aranha? Ver as aranhas naquela sala me deu a ideia. Eren mentiu, pois já tinha isso planejado e queria usar isso para seus super-heróis. Uma aranha? Seriamente? Harry pensou consigo mesmo, achando a ideia brega. Cindy, porém, teve a reação oposta. Você é um gênio, ela disse depois de ofegar, compartilhando o interesse pelos aracnídeos após a mini viagem de campo com Harry. E se fizermos com que ele dispare eletricidade como os que estão nos containers? Cindy acrescentou. Como um taser. Harry proclamou em voz alta, fazendo Cindy engasgar mais uma vez. Sim, um taser. Ela repetiu, fazendo Eren olhar para os dois com uma expressão um tanto preocupada. Isso é permitido no campus? Não é violento? Eren disse baixinho, fazendo com que Harry se aproximasse e colocasse a mão em seu ombro. Eren, meu amigo. Eu sei que você é um pacifista, mas relaxe, cara. Harry disse no tom mais indiferente possível. Como um papagaio, Cindy concordou enquanto balançava a cabeça. Sim, relaxe, cara. Aqueles dois parecem estar se dando bem. Eren pensou consigo mesmo, só agora percebendo o quão parecidas suas personalidades eram. Ele estava pelo menos feliz porque seus dois amigos estavam rapidamente se tornando amigos. Ok, vou relaxar. Cara, Eren disse claramente, fazendo seus dois amigos rirem devido ao seu discurso. De qualquer forma, Harry, seu pai não fez algum mecanismo de camuflagem? Eren perguntou, já sabendo a resposta, mas querendo confirmar. Harry estalou o dedo e apontou para Eren.
Sim, temos que usar um certo tipo de metal na carcaça para que funcione. É este material sintético. Harry coçou o queixo enquanto tentava lembrar o nome dele. Ele pode grudar nas paredes quando estimulado. Seria legal já que o drone tem formato de aranha. Os três tentaram lembrar o nome por um tempo. Tanto Harry quanto Erin pareciam estar lutando. No entanto, Cindy finalmente conseguiu inventar o nome. PHYCYZM? Cindy questionou, imediatamente fazendo com que os olhos dos dois meninos se iluminassem. Sim, PHYCYZM. Os dois meninos disseram simultaneamente. Vou anotar essas coisas. Erin disse enquanto começava a vasculhar sua bolsa em busca de um caderno e um lápis. No topo do papel, ele escreveu as sugestões que tinham até o momento, acrescentando mais uma coisa à lista. Precisamos de câmeras também. Erin declarou, sabendo que eles seriam úteis para seu futuro reconhecimento como herói. Nas horas seguintes, os três detalharam os recursos que queriam incluir no drone. O tempo todo, assim como durante sua sessão particular de estudo, Erin e Cindy trocavam olhares enquanto o outro se concentrava em anotar ideias, cada um fazendo seu hábito nervoso ao fazê-lo. Harry, sentado ao lado de Erin, notou os dois se olhando, sentindo-se um pouco excluído e como uma terceira roda, porém ficou intrigado. Interessante. Então ela também gosta dele, hein? Ele pensou consigo mesmo, não tendo muita certeza de que a paixão de Erin fosse correspondida, mas era muito óbvio naquele momento. Nos 2 meses seguintes, Erin, Cindy e Harry trabalharam no drone quase todos os dias depois da escola, refinando-o e atualizando-o todas as semanas. Enquanto o drone estava em andamento, Erin procuraria qualquer coisa que pudesse sugerir o projeto V dentro da Oscorp, embora não conseguisse encontrar nada. Claro, ele não poderia simplesmente sair por aí perguntando sobre o projeto V, nem poderia entrar furtivamente nas instalações sem sua fantasia. Quando Erin não estava fazendo pausas para ir ao banheiro para se esgueirar, os três ficaram muito mais próximos devido à atividade de união, especialmente Cindy e Erin. Tornou-se um costume os três saírem como amigos, mesmo fora do trabalho no drone. Assim que terminou, Erin e Harry o trouxeram para o programa pós-escola na data prevista. Boa tarde a todos. Espero que todos tenham terminado seus drones, pois hoje é o último dia e o dia do nosso teste. Dr. Connors falou na frente da classe. Se ninguém tiver dúvidas, vamos todos para a academia para a nossa competição. Ele declarou quando começou a sair da sala de aula. A turma inteira pegou seus drones e começou a seguir o professor até o ginásio. Erin e Harry olharam para os drones dos outros alunos, entreolharam-se e sorriram com confiança. Não há como perdermos. Harry sussurrou. Sério. Erin respondeu, com um leve sorriso confiante no rosto. Todos foram para o ginásio e viram a pista de obstáculos que o Dr. Connors havia montado. É semelhante às pistas de obstáculos usadas em exposições caninas ou a uma mini-versão de Ninja Guerreiro, um programa de TV sobre pistas de obstáculos. Tudo bem, turma, vou explicar exatamente como espero que seus drones concluam o curso. A primeira parte do curso é o tronco giratório. À medida que seu drone caminha sobre o tronco, ele deve manter o equilíbrio para garantir que não o faça tombar. Connors disse enquanto estava próximo ao obstáculo. Ele foi até o segundo obstáculo, que parecia ser uma parede com uma inclinação de cerca de 60 graus. A parede também parecia coberta de pedras multicoloridas, semelhante a uma parede de escalada. Esta é Rock Hill. Seu drone deve ser poderoso o suficiente para subir esta inclinação e também ser capaz de manobrar em torno das rochas em seu caminho. Connors afirmou enquanto caminhava alguns passos à frente. Uma vez no topo, seu drone cairá aqui como um teste de durabilidade. Aqui. Connors continuou enquanto caminhava mais adiante no percurso. Temos os eixos oscilantes. Não se preocupe, eles não são reais. Eles testarão a velocidade de seus drones, você deve ser capaz de passar pelos eixos rápido o suficiente para que eles não o tirem do caminho. Ele explicou enquanto olhava para a classe. Para a sessão final, se você sobreviver ao curso, você está livre para usar esta área aqui para mostrar quaisquer habilidades especiais que seus drones sejam capazes. Você está livre para usar qualquer um desses adereços durante suas demonstrações. No final, eu e meus 2 colegas juízes iremos pontuar sua corrida. Connors apontou para a mesa dos juízes, onde 2 homens já estavam sentados. Vocês deveriam estar familiarizados com o Sr. Osborne, é claro. O homem ao lado dele é nosso querido amigo Dr. Otto Octavius. Nós 3 iremos julgá-los. Alguma pergunta? Ele perguntou enquanto colocava a mão no bolso do casaco. Ele respondeu algumas perguntas da turma, convocou o primeiro grupo e sentou-se na cadeira de juiz. Antes de Erin e Harry terem sua vez, outros 10 grupos foram, mas apenas 2 deles conseguiram chegar ao fim. Ver isso aumentou ainda mais a confiança dos 2 meninos. Ok, o próximo é Sr. Parker e Sr. Osborne. Todos deem a eles um aplauso de boas-vindas. Connors anunciou enquanto os 2 garotos se aproximavam do percurso com seu drone. Era grande e parecia mais um caranguejo gigante metálico do que uma aranha, porém sua aparência não era o que importava. As capacidades do drone logo se mostrariam excelentes, graças ao intelecto combinado dos 3 alunos e ao apoio gratuito da Oscorp. A turma aplaudiu e os meninos colocaram seu drone-aranha no percurso. Os 2 garotos se entreolharam e assentiram, prontos para mostrar à turma no que estiveram trabalhando nos últimos meses. Capítulo 16. Quem vai controlar isso? Harry sussurrou. Pedra, papel, tesoura? Erin respondeu com um sorriso competitivo. Aposta. Harry respondeu com seu próprio sorriso. Os 2 meninos se encararam, estendendo as mãos um para o outro. Pedra, papel, tesoura. Os 2 meninos disseram simultaneamente. Apesar de ter senso de aranha e alto intelecto, o menino aranha perdeu o jogo de azar para seu melhor amigo. Sim,
Harry riu enquanto levantava o punho. Você pode explicar os detalhes durante o mostruário. Eren assentiu e eles começaram o curso. O drone começou no registro girando. Devido à simetria do drone, o equilíbrio não foi um problema e eles ultrapassaram o obstáculo com facilidade. O próximo foi o Rock Hill. Semelhante ao primeiro obstáculo, o drone subiu a colina com facilidade enquanto evitava as rochas em seu caminho. Uma vez no topo da colina, o drone caiu no chão e pousou com os pés primeiro com facilidade. A multidão começou a aplaudir, pois este foi o primeiro drone a não capotar ao pousar. Harry e Eren se entreolharam com confiança enquanto a multidão os aplaudia. O próximo foi o Machados Oscilantes. Devido à velocidade do drone, ele limpou todos os 4 eixos de uma só vez. A multidão aplaudiu mais uma vez enquanto o drone continuava o percurso com facilidade. Assim que o drone chegou à área da vitrine, Eren se aproximou dele com garrafas de vidro e as colocou na frente dele. A primeira característica do nosso drone é a nossa arma de choque. Eren disse à turma enquanto Harry controlava o drone para se aproximar das garrafas. Ele atirou nas garrafas com a arma de choque e elas explodiram instantaneamente, fazendo com que algumas pessoas na multidão se sacudissem e engasgassem de medo. Eren e Harry se entreolharam com expressões chocadas, pois não esperavam que isso causasse tantos danos. Eren riu sem jeito e continuou a apresentação. De qualquer forma, a seguir mostraremos a vocês o mecanismo de camuflagem. Vá em frente, Harry. Ele disse enquanto olhava para seu melhor amigo. O drone tornou-se quase invisível à medida que se misturava ao ambiente. A multidão soltou alguns ós e ais ao ver o drone aparentemente desaparecer. Eren então foi até a mesa de adereços e pegou um taco de golfe da mesa. Agora vamos mostrar a vocês o quão poderosa é a casca externa. Eren disse com uma expressão confiante. Usamos terra-tecnologia metal elemental em todo o topo aqui. Esse material é extremamente forte e resistente a todos os elementos. Eren continuou enquanto se aproximava com o taco de golfe. Vamos ver se consigo danificá-lo. Vou bater o mais forte que puder. Usando tanta força quanto Eren classificaria como força humana, ele balançou o taco de golfe contra o drone repetidamente. Depois de várias tacadas, o taco de golfe foi dobrado na extremidade em um ângulo de 90 graus, fazendo com que a multidão olhasse maravilhada. Harry mostra o controle remoto a eles. Ele instruiu seu parceiro. Harry mostrou o controle remoto para o público, mostrando as dezenas de botões e a enorme tela na frente. Também temos uma câmera completa de 360 graus na parte inferior do drone, para que possamos ver o que o drone vê através do controle remoto, mesmo que não possamos ver o drone em si. Eren deu uma palestra para a turma. Encerraremos a vitrine com o último recurso. Bem, acho que podemos chamar de 2 em 1. Harry, você vê a ventilação na parede aí? Harry sorriu para o amigo, pois sabia exatamente o que seu parceiro queria que ele fizesse. Ele enviou o drone até a parede e começou a controlá-lo para escalar a parede. Toda a multidão reagiu simultaneamente com vários sons de aprovação. Usamos PHYCYZM, um material sintético, nas extremidades das pernas para permitir que elas grudem na superfície sob comando. Agora, quando Harry chegar à ventilação, mostraremos nosso acessório multiferramenta especial que está escondido na concha. O drone se aproximou da ventilação e ficou em cima dela. Uma escotilha se abriu no topo de um drone e uma ferramenta multifuncional emergiu de dentro dela. A chave de fenda lentamente estendeu a mão e começou a desparafusar a ventilação. Assim que os parafusos foram retirados, o drone puxou a tampa da ventilação. Depois de permitir que a multidão comemorasse, Harry fez o drone colocar a tampa de volta e parafusá-la na parede. Acho que é uma vitrine boa o suficiente. Obrigado. Eren disse à multidão enquanto eles explodiam em aplausos. Ele pegou o drone e Harry colocou a mão em seu ombro. Os dois se entreolharam e sorriram confiantes ao se aproximarem da mesa dos jurados para mostrar o drone. Os juízes inspecionaram o drone de perto, surpresos com o fato de alguns adolescentes terem conseguido criar tal coisa. Uau, Harry! Você realmente se esforçou em alguma coisa. Norman disse sarcasticamente com um sorriso. Como ele esperava, o garoto Parker serviria de motivação para seu filho. No entanto, o relacionamento deles foi em ambos os sentidos. Eren ajudou o menino a levar sua educação mais a sério, enquanto Harry ajudou Eren a sair de sua concha e se tornar mais sociável. É tudo graças a esse cara. Harry disse enquanto dava um tapa no ombro de Eren. Sua criatividade é verdadeiramente contagiante. Bom trabalho, vocês dois. Dr. Connors disse a eles, orgulhoso de seus 2 alunos por terem ido além no projeto. Estou impressionado. Qual você disse que era seu nome, meu jovem? Já conheço Harry aqui. Dr. Octavius disse enquanto olhava para o garoto Parker. Eren Parker. O jovem disse com um aceno respeitoso. Você é brilhante, Eren. Vocês dois. Muito bem. Dr. Octavius disse, anotando o nome de Eren para referência futura. Obrigado. Os 2 meninos dizem simultaneamente. O resto dos grupos foram, mas nenhum deles conseguiu chegar perto de competir com o drone de Eren e Harry. No final, os 2 meninos foram anunciados como os vencedores da competição. Ambos receberam uma bolsa de estudos para a Universidade Empire State. No entanto, Harry não precisava dele, então perguntou se poderia dá-lo a outro aluno. Vendo por que isso não seria permitido, a escola permitiu que ele entregasse a outra pessoa. Como Cindy foi uma grande ajuda, ele disse-lhes para darem o dinheiro a Cindy Moon, permitindo que os 3 amigos fossem para a universidade juntos. Para comemorar, os 2 ligaram para Cindy e decidiram se encontrar no Joe's Pizza para um banquete comemorativo. Eren e Harry chegaram primeiro e sentaram-se frente a frente em uma das mesas. Enquanto esperavam por Cindy, Harry olhou para Eren e falou sobre a competição antes de Harry começar a falar sobre uma garota do programa. Você vê como Lily ficou impressionada? Ela com certeza me quer, mano. Harry disse com confiança. Sim, Lily Olister? Eren riu. Ela é muito fofa, você deveria ir em frente. Eu amo loiras.
Harry respondeu com a mão no queixo. No entanto, ele dizendo que isso pretendia apenas ser uma transição suave para o próximo tópico. Chega de mim, e você? Harry falou com Erin com um sorriso malicioso enquanto se inclinava em sua direção. Você gosta de alguma garota? Ele sabia a resposta, mas queria ouvir Erin dizê-la. Sim, tem uma. Não sei se ela está afim de mim ou não. Erin esfregou a nuca enquanto confessava. O nome dela começa com C e termina em Indy. Harry brincou com uma expressão semisséria. Não, Erin mentiu, mas percebeu que Harry não estava acreditando. Vamos, mano, somos amigos, não vou contar a ela, eu juro. Harry disse a ele com sinceridade enquanto colocava a mão sobre o peito. Ok, tudo bem, eu gosto da Cindy. Antes que Erin pudesse continuar, ele foi interrompido por Harry comemorando suas observações. Eu sabia. Harry proclamou enquanto batia na mesa, fazendo com que alguns clientes olhassem para eles com olhares confusos. Gosto dela desde que me mudei para cá, quando tinha cerca de 9 ou 10 anos de idade, há cerca de 8 anos. Somos amigos, eu acho, mas não éramos próximos até recentemente. Perto dela e bagunçar as coisas, mano. Eu até a coloquei no meu quarto uma vez, mas me atrapalhei. Erin enterrou o rosto nas mãos em frustração. Harry conteve o riso antes de ficar sério. Mano, você não se atrapalhou, não completamente. Você não percebeu como ela olha para você? Principalmente quando você começa a ser um nerd e fica todo hiperconcentrado. Ela faz essa coisa de morder a caneta e olhar para cima. Você com olhos de cachorrinho. Devo dizer que estou com ciúmes. Harry disse a ele enquanto mordia um canudo, imitando o olhar inocente de Cindy. O quê? Isso significa apenas que ela está focada. Ela nem está olhando para mim. Erin explicou enquanto olhava para Harry, não impressionado com sua impressão. Mano, ela obviamente vai desviar o olhar quando você olhar. Por baixo dessa personalidade extrovertida, ela é muito tímida quando realmente gosta de alguém. Além disso, ela sempre se senta ao seu lado quando todos nós saímos. Todas as vezes. Harry acrescentou enquanto ainda mordia o canudo como Cindy faria. O quê? Não, provavelmente é uma coincidência. Erin disse em tom de desdém. Ele parou por um segundo antes de admitir seu erro na noite anterior. Eu também. Beijei outra mulher. Ele admitiu. Você o quê? Harry gritou mais uma vez chamando a atenção dos outros clientes. Você pode se acalmar. Droga. Erin sussurrou com raiva, não se sentindo confortável com os olhares de desaprovação. Eu fui pego no momento. Ela é uma colega de trabalho minha. Depois que terminamos nosso turno, nós meio que... Você sabe. De jeito nenhum. Como ela é? Harry estava investido, sentindo-se como se estivesse assistindo a um drama na TV. Ela é, eu não sei, cara, ela é mais velha que eu e foi estranho. Ela tem 20 e poucos anos. Assim que essas palavras saíram da boca de Erin, os olhos de Harry se arregalaram. Você fudeu uma mil, ele disse em voz alta, imediatamente fazendo Erin olhar em volta envergonhado. Eu disse que a beijei. É isso. Ela nem é mãe, cara. Escute, eu só precisava tirar isso do meu peito, certo? Eu me sinto mal, como se tivesse traído Cindy ou algo assim. Cara, está tudo bem. Você é solteiro, pode trocar cuspe com quem quiser. Você claramente gosta da Cindy, no entanto. Ela é obviamente quem você gosta, certo? A outra senhora parece que está apenas interessada no seu corpo. Cindy realmente gosta de você por você. Seu idiota. Acho que você deveria convidá-la para sair hoje, não sejam maricas. Enquanto Harry falava, ele olhou por cima do ombro de Erin e notou Cindy entrando. Oh, olhe, sua namorada está ali. Harry acenou para Cindy quando ela entrou no prédio. Ela caminhou até a mesa e sentou-se ao lado de Erin, é claro, sem hesitar. Vendo isso, Harry olhou para Erin enquanto imitava a mordida do lápis de Cindy mais uma vez e riu. Cindy olhou para os dois confusa. O que? Ela disse para os dois. Ela poderia dizer que os dois estavam agindo de forma estranha, mas ela não sabia o que estava acontecendo entre eles. Nada. De qualquer forma, é hora da pizza. Erin esfregou as mãos enquanto falava, e os outros dois sorriram enquanto todos decidiam o que deveriam pedir. Os três comemoraram a vitória e comeram pizza juntos. Harry os instruiu a comer o quanto quisessem, pois ele cuidaria da conta. Todos comeram até ficarem com a barriga cheia e conversaram um pouco entre si. Já era tarde, os três se levantaram e saíram juntos da pizzaria. Parabéns de novo, pessoal. Preciso ir para casa agora. Até mais. Cindy começou a se afastar em direção à sua casa, deixando os meninos para trás. É tarde demais para uma menina pequena como você voltar para casa sozinha. Você deveria ter um homem grande e forte. Harry empurrou Erin para frente enquanto falava, fazendo o menino tropeçar para frente, já que sua guarda estava baixa. Lembrar você até em casa. Eu ofereceria, mas preciso chegar em casa e cuidar do meu cachorro. Você nem tem cachorro. Erin disse sem rodeios, sem entender o que Harry estava fazendo devido à sua densidade. De qualquer forma, vejo vocês dois mais tarde, tchau. Harry disse rapidamente antes de ir embora, acenando para trás com uma mão enquanto a outra descansava no bolso do casaco. Erin e Cindy ficaram ali por um segundo até que Erin percebeu o que Harry estava tentando fazer. Ele rapidamente se virou para Cindy, com o coração batendo forte, e caminhou até ela. Ele está certo, menos os detalhes estranhos. Você não deveria voltar para casa sozinho tão tarde, eu irei com você. Tudo bem. Ela respondeu, feliz por poder passar um pouco mais de tempo junto com ele. Os dois caminharam e conversaram por alguns quilômetros até chegarem ao prédio de Cindy. Uma vez lá, Erin a acompanhou até a porta e esperou que ela a destrancasse. Eventualmente ela abriu a porta e começou a entrar. Obrigado por caminhar comigo. Tchau, Erin.
Ela disse a ele quando começou a fechar a porta. Como se seu corpo tivesse vontade própria, Eren estendeu a mão para frente e impediu que a porta se fechasse. Espere. Houve um breve silêncio entre os dois enquanto o menino criava coragem suficiente para finalmente agir. Lembra quando eu disse que agradeceria por me emprestar a máquina de costura? Que tal irmos ao Mickey's Diner neste fim de semana? Por minha conta, é claro. Ele disse com uma quantidade surpreendente de confiança. Sim, isso vai ser divertido. Ela disse com entusiasmo. Mal posso esperar. Ótimo. Vou te mandar uma mensagem com a data e hora. A data como no dia da semana, não a data como estou ligando para sairmos juntos ou algo assim. Ele disse enquanto ria sem jeito. Podemos chamar isso de encontro. Cindy disse abruptamente enquanto seu rosto começava a mudar lentamente de cor. Oh, bem, então é um encontro. Eren declarou para ela, estranhamente exalando um pouco de confiança. Cindy falou em tom nervoso e entusiasmado enquanto seu rosto ficava mais vermelho a cada segundo. Houve uma pausa de silêncio de cerca de 3 segundos enquanto Eren esperava que ela se despedisse. Eren, Cindy disse enquanto olhava para ele, seu rosto ainda estava vermelho. Sim. Ele podia sentir seu coração batendo rapidamente contra o peito por dentro, sentindo como se estivesse prestes a explodir. Não consigo fechar a porta. Você é muito forte. Ela o informou, pois sua mão ainda impedia a porta de fechar com sua força sobre-humana. Oh, sim, claro. Desculpe. Eren tirou a mão da porta e deu um passo para trás. Boa noite, Eren. Ela disse a ele com um sorriso enquanto lentamente começava a fechar a porta. Boa noite. Assim que a porta foi fechada, Eren ficou lá com um sorriso enorme no rosto, um que ninguém viu, mas mesmo assim um sorriso cheio de dentes. Ele estava realmente feliz neste momento. Apesar de seus sentimentos complicados por ela e pela gata negra, ele tinha certeza de que era isso que ele queria. Capítulo 17. O fim de semana havia chegado, finalmente era o dia do encontro de Eren e Cindy no Mickey's Diner. Eren estava tão animado que não conseguiu dormir na noite anterior, como se fosse uma criança na véspera de Natal. Olhando-se no espelho, o menino começou a falar sozinho enquanto abotoava a camisa cinza de manga comprida. Ok, não fique nervoso. Você literalmente impediu um assalto a banco, espancou um homem feito de eletricidade e tirou um guindaste gigante de seu corpo. Ele tentou se acalmar, pensando em seus muitos feitos que deveriam ser de não se compara simplesmente sair com uma garota. Embora as coisas não fossem tão simples na cabeça do garoto. Cindy, estou quase pronta, provavelmente estarei aí em cerca de 30 minutos. Ler a mensagem de Cindy só deixou o menino mais nervoso. Em apenas 30 minutos, ele finalmente teria um encontro com a garota dos seus sonhos, aquela por quem ele estava apaixonado antes mesmo de saber o que era o amor. Mantendo a fachada de que não temia pela vida, o menino respondeu. Eren, facho, estarei aí em 20. Depois de terminar de se vestir, o herói começou a sair do quarto, mas algo começou a incomodá-lo. Ele olhou para trás e viu sua fantasia saindo do armário, o que lhe deu 1 milhão de pensamentos. Eu trago só por precaução? O que vou fazer se Cindy e eu começarmos a ficar sérios? Um atrapalharia o outro? Devo contar a ela? Esses eram apenas uma fração dos pensamentos que passavam por sua mente, porém, o menino sabia de uma coisa. Ser um herói significava que não havia dias de folga. Usando suas teias, o garoto puxou a máscara para si e enfiou-a no bolso antes de começar sua caminhada até o Mickey's Diner. O menino caminhava normalmente pela rua com as mãos nos bolsos, optando por caminhar para que suas roupas não sujassem ou estragassem. Enquanto caminhava, ele ouvia os sons das sirenes da polícia e dos helicópteros aproximando-se dele por trás. De jeito nenhum. O garoto pensou consigo mesmo, pois o momento desse evento era tão perfeito que ele estava convencido de que uma força mítica estava pregando uma peça nele. Em poucos segundos, um caminhão branco com o logotipo da Roxxon passou correndo pelo herói, carregando uma carga de Nufor e alguns bandidos vestindo roxo e preto na traseira do caminhão. Logo atrás deles estavam alguns carros de polícia, segurando fogo para não causar uma explosão devido ao Nufor no caminhão. O menino queria simplesmente deixar para lá. Ele queria apenas sair com Cindy e ser um garoto normal. Ele realmente considerou isso. Porém, antes que ele pudesse decidir, um dos membros da gangue escolheu por ele. Usando um rifle de aparência furística, um dos membros da gangue disparou uma rajada de energia contra um helicóptero, fazendo-o descer em espiral em direção a um prédio cheio de pessoas. Sem sequer pensar 2 vezes, o herói entrou em um beco e começou a colocar sua máscara. Ele então correu para um prédio próximo e começou a perseguir o helicóptero que caiu. O aranha-fantasma, com tudo que tinha, tentou o seu melhor com uma mistura de passos rápidos e web zips para chegar a tempo ao helicóptero que caía. Com um grande passo, o herói saltou da beirada de um prédio, atirando uma teia à sua frente. A teia prendeu-se ao para-brisa dianteiro do helicóptero e o herói atirou outra teia no prédio atrás dele, na tentativa de impedir que o helicóptero se chocasse contra um prédio de escritórios. Ambas as teias se apertaram, fazendo com que o herói grunhisse de dor enquanto puxava com toda a força que conseguia reunir, puxando suas teias até o ponto em que seus músculos pareciam estar preparados para escorregar de seus ossos. Ah, aia! Ele gritou, embora seus gritos tenham sido abafados pelo som do helicóptero cortando as janelas de vidro e as paredes de concreto do prédio de escritórios com sua cauda e hélices. O menino conseguiu mitigar os danos que o helicóptero causou, evitando que os pilotos e funcionários do escritório morressem de forma violenta, mas não conseguiu impedi-lo completamente de entrar em contato com o prédio. Com a cauda na frente, o helicóptero se enfiou em um prédio mais baixo, quase não acertando ninguém naquele andar.
Por um momento, tudo parecia bem. O herói iria simplesmente salvar os pilotos, evacuar o prédio e sair com a garota dos seus sonhos. No entanto, as coisas não seriam tão simples para a aranha. O prédio começou a tremer e um dos andares acima do helicóptero começou a inclinar-se lentamente para frente. Lá dentro, havia funcionários de escritório, todos em pânico quando começaram a deslizar para baixo enquanto o prédio se inclinava. Tudo isso aconteceu em questão de segundos enquanto o herói avançava, pensando em maneiras de salvar as pessoas dentro do prédio antes de detectar algo que tornaria a situação muito mais grave. Os olhos do herói se arregalaram ao perceber que as hélices do helicóptero ainda estavam girando. Neste momento, enquanto voava pelo ar, ele teve que tomar uma decisão em uma fração de segundo. Opção A: web as hélices. Esta opção pode parecer óbvia à primeira vista, no entanto, esta decisão teria sido impulsiva. Na velocidade com que as hélices giravam, ele não tinha ideia se suas teias iriam detê-las e não valia a pena experimentar a vida dessas pessoas. Depois havia a opção B: suba correndo pelo prédio e de alguma forma salve as pessoas enquanto elas caem, ao mesmo tempo que forma uma barreira de teia para evitar que alguém caia do chão. Nessa mesma fração de segundo, o garoto escolheu a opção B, usando 2 teias para se lançar em direção ao prédio ainda mais rápido, pousando logo acima das hélices do helicóptero. Ele subiu rapidamente no prédio, vendo uma mulher caindo do prédio à sua esquerda. Não se preocupe, eu peguei você, o menino gritou. Usando o pé direito, o herói deu um passo para a esquerda, agarrando a senhora com o braço esquerdo antes de subir mais uma vez. Outra pessoa apareceu, desta vez à sua direita, fazendo com que o herói usasse o pé esquerdo para avançar em direção ao homem. Eu também peguei você, ele proclamou, mergulhando quase horizontalmente para pegar o homem com o braço direito. Com 2 cidadãos nos braços, o herói avançou com o pé para dar um último passo para cima, embora, para sua consternação, tenha visto o pé de outra pessoa deslizando para fora do prédio. Com um passo poderoso, o herói disparou para cima e agarrou o homem com a mão direita, conseguindo de alguma forma segurar 2 adultos com um braço. Usando seu corpo para amortecer a maior parte do impacto, o herói bateu no chão antes de rapidamente colocar as mãos dos indivíduos no chão para evitar que escorregassem. Mas alguns funcionários de escritório começaram a deslizar para fora do prédio, no entanto. A aranha fantasma rapidamente os prendeu com suas mãos antes de criar uma barreira de teia na parede aberta para impedir que qualquer outra pessoa caísse. Respirando pesadamente, o menino olhou em volta, vendo que todos estavam bem. Ele soltou um suspiro de alívio antes de se levantar dentro do prédio torto. Está todo mundo bem? Vou tirar todos vocês daqui, o jovem herói proclamou. Sim, estou bem. Obrigado. Minha filha te ama. Posso tirar uma foto? O clarim diário estava errado sobre ele. Enquanto as pessoas o elogiavam, o menino sentiu-se dominado por emoções positivas. Ele se sentiu amado, visto, estimado, respeitado. Esses sentimentos fizeram com que seus sacrifícios valessem a pena para ele no final, mesmo que isso significasse que esse trabalho paralelo atrapalharia sua vida pessoal. As pessoas ao seu redor começaram a aplaudir enquanto o herói ajudava algumas pessoas a se levantarem. No entanto, suas comemorações foram prematuras. De repente, o prédio começou a se ajustar mais uma vez, inclinando-se para frente e fazendo com que todos, exceto o herói, caíssem para frente mais uma vez. Aqueles que não estavam presos pelas teias deslizavam pelo chão, sendo pegos apenas pela barreira de teias que o herói havia formado momentos antes. Não entrar em pânico, disse o herói, embora essas palavras fossem dirigidas principalmente a si mesmo, quando ele começou a se sentir oprimido devido ao peso da situação. Apesar de estar assustado, ele não deixou que esses sentimentos o afetassem. Ele precisava fazer alguma coisa. Essas pessoas não tinham mais ninguém em quem confiar naquele momento. Só ele. Então, sem qualquer hesitação, o menino saiu do prédio deixando todos para trás. Aonde ela está indo? Um dos funcionários do escritório perguntou, pensando que o herói os havia abandonado como mortos, embora isso estivesse longe de ser verdade. Olhar. Uma das mulheres dentro do prédio disse enquanto apontava para o herói se virando para o outro lado do prédio. O herói pousou em um prédio vizinho antes de firmar os pés e puxar o prédio com tudo que tinha. Ha! Ele gritou, puxando o prédio até sua capacidade máxima enquanto as pessoas lá dentro o observavam por dentro. Lentamente, o prédio começou a subir enquanto a aranha fantasma arrastava o prédio para cima usando até a última gota de força de vontade dentro dele. Mais uma vez, seus músculos pareciam prestes a se despedaçar. Suas roupas pareciam estar prontas para serem arrancadas de seu corpo. Seu coração parecia que estava prestes a explodir. Eventualmente, a estrutura estava essencialmente em pé. Tudo que o herói precisava fazer era puxar um pouco mais. Apenas mais alguns centímetros e todos dentro do escritório seriam salvos. Mas uma das teias do herói rompeu-se. Seus olhos se arregalaram, ele quase perdeu seu compositor, mas continuou tentando aguentar. Usando as 2 mãos em uma teia, o herói continuou se esforçando, utilizando tudo dentro de si para puxar. Ele empurrou. O herói usou tudo que tinha dentro de si para salvar aquelas pobres almas inocentes de uma morte prematura. Mas não foi suficiente. O prédio continuou a cair, fazendo com que as pessoas lá dentro gritassem de terror enquanto a morte estava sobre eles. Não posso. O menino pensou consigo mesmo quando seus pés começaram a escorregar, quase escorregando para fora do prédio. No entanto, antes que ele pudesse desistir, ele recebeu um segundo fôlego. Não. O herói rugiu, usando uma pequena partícula de poder latente dentro dele para aguentar um pouco mais. O prédio parou de cair, porém, não estava mais sendo puxado para cima. Estava preso no lugar. Ele e a gravidade estavam em um impasse em seu jogo de cabo de guerra pelo destino das pessoas dentro do prédio. Com os olhos fechados, o herói continuou puxando. E puxando. E puxando. Até o prédio começou a subir novamente.
Foi lento, mas o herói pôde sentir a pressão sendo removida de seu corpo e músculos. O herói abriu os olhos, embora o que viu o chocasse profundamente. Ele não foi o único salvando aquelas pessoas. 2 braços cobertos com mangas azuis, esticados por trás do herói, ajudando-o a levantar o prédio. O herói se virou e viu o líder do Quarteto Fantástico, Reed Richards, o Senhor Fantástico, sustentando o prédio com ele. O herói elástico ergueu uma sobrancelha, mantendo uma expressão fria no rosto, como se o prédio não tivesse peso com sua ajuda. Por trás de Reed Richards veio Johnny Storm, o Tocha Humana, enquanto ele voava ao redor do prédio com as chamas cobrindo seu corpo. O herói flamejante segurou o prédio pela frente, empurrando-o para trás para ajudar os outros 2 heróis a colocar o prédio em pé. Ao mesmo tempo, Sue Storm, a Mulher Invisível, e Ben Green, o Coisa, vieram voando nos discos de energia cósmica de Sue e seguiram para frente do prédio. O Coisa flutuou em direção ao helicóptero, quebrando a porta com seus músculos rochosos e puxando os pilotos para fora antes de descer com eles em segurança. A Mulher Invisível, usando suas habilidades cósmicas, tirou civis do prédio antes de colocá-los gentilmente de volta no chão abaixo deles. Vá, garoto, ajude os outros. Podemos aguentar. Reed disse ao menino e sem hesitar, o herói entrou no prédio e ajudou Sue a evacuar todo o prédio. Assim que o prédio foi evacuado, a Aranha Fantasma ficou cara a cara com o Quarteto Fantástico. Eles foram os primeiros heróis que ele conheceu e ele estava feliz por eles terem decidido aparecer quando o fizeram. Os 4 heróis pareciam preocupados, pois as roupas do menino estavam completamente rasgadas e carbonizadas devido à sua energia velocidade divina. Ele parecia prestes a tombar. Na verdade, ele começou a cair antes que Reed estendesse a mão e o segurasse com a mão elástica. Você está bem, garoto? Ele perguntou enquanto os outros heróis continuavam a olhar com expressões preocupadas. Sim, estou bem. Obrigado por me ajudar a salvar todo mundo. O menino mal conseguia falar devido ao quão exausto estava. Ele não percebeu, mas estava expelindo energia constante da velocidade divina de seu corpo, em vez de conservá-la como sempre fazia. Ele não tinha mais nada. Seus pensamentos em Cindy Moon mantiveram consciente por um tempo, no entanto, o menino inevitavelmente desmaiou, perdendo o encontro apesar de sua vontade. Capítulo 18. Eren abriu os olhos, encontrando-se mais uma vez em um local desconhecido com sua máscara. Suas roupas haviam desaparecido e, em vez disso, ele usava uma fantasia azul, semelhante às que o Quarteto Fantástico usava. Curiosamente, esse traje justo parecia extremamente confortável para ele, parecia como se tivesse sido feito para caber perfeitamente em seu corpo. Ele olhou em volta, vendo que estava deitado no que parecia ser uma espécie de cama médica dentro de uma sala branca com todos os tipos de máquinas que ele nunca tinha visto antes. Ele ficou surpreso. O mais perto que ele chegou de ver tanta tecnologia desconhecida foi na sala de trabalho da Oscorp, no entanto. Ele pelo menos tinha uma ideia do que estava vendo naquela época. O menino olhou em direção à porta, vendo um menino e uma menina espiando ele na esquina. Ao fazer contato visual, as 2 crianças pareceram surpresas antes que o menino entrasse na sala. Levante as mãos, canalha. O menino disse com sotaque country, vestindo uma fantasia completa de cowboy enquanto sua irmã estava atrás dele. Ah, salve-me, pistoleiro Franklin. Sua irmã disse atrás dele, fazendo o papel da donzela em perigo. O que diabos está acontecendo? Eren pensou consigo mesmo. Eu disse para colocá-los no ar. Franklin exigiu mais uma vez seu melhor sotaque country. Brincando junto, Eren ergueu as mãos lentamente. Você me pegou. O jovem disse, sorrindo levemente por baixo da máscara. Franklin, Valeria, onde você está? Você está mexendo com aquele garoto? A voz de uma mulher disse ao longe. Ao ouvir isso, as 2 crianças saíram correndo da sala, sabendo que estavam desobedecendo às ordens da mãe ao perturbar o convidado. Eren soltou um suspiro de alívio antes que os membros do Quarteto Fantástico começassem a entrar na sala um por um. O primeiro foi Johnny Storm, entrando com um sorriso e compartilhando o mesmo comportamento confiante de Harry Osborn. Bom dia, raio de sol. Johnny disse alegremente enquanto ficava ao lado do herói. Ben Green, com sua figura rochosa, entrou na sala. Ele não disse nada, olhando para a aranha com um olhar impassível. Atrás de Ben vinham Reed Richards e Sue Richards, caminhando lado a lado com expressões preocupadas. Confuso, Eren começou a murmurar algumas palavras para a família. O quê? Onde estou? Ele perguntou a Reed, fazendo o cientista sorrir suavemente. Você está em nosso laboratório no prédio Baxter. Você desmaiou depois de se esforçar demais, então trouxemos você aqui. Presumimos que você não gostaria que a polícia ou os paramédicos o encontrassem e o desmascarassem, certo? Reed disse a ele. Sim, Eren respondeu. Preciso parar de desmaiar no meio do nada. O que é isso? Eren disse enquanto apontava para o traje em seu corpo. Ah, esse é um traje especial que minha esposa e eu inventamos. É feito de moléculas instáveis, permitindo que ele se ajuste à temperatura do seu corpo e muito mais. Ei! Sue interrompeu, sentindo-se envergonhada com esse fato. Reed continuou. Johnny para pegar fogo sem queimar suas roupas, e para Ben derrotar sem destruir seu próprio guarda-roupa. Enquanto Reed explicava isso, os olhos de Eren olhavam para ele atentamente. Sem chance. Eren pensou consigo mesmo, nunca tendo imaginado que tal material fosse possível. Seu cérebro se movia a milhões de quilômetros por hora enquanto ele pensava em maneiras pelas quais poderia usar seus poderes sem ter que se preocupar com sua fantasia. Suas roupas eram basicamente restos, então pensamos em cobrir você. Você pode ficar com ela se quiser. Johnny acrescentou. Obrigado. Eren disse claramente, apesar de seus pensamentos íntimos ficarem loucos com a ideia de uma fantasia tão incrível ser dele. Na verdade, eu queria falar com vocês.
Podemos discutir algumas coisas em um lugar mais confortável? A seu pedido, os 4 integrantes do Quarteto Fantástico levaram o menino até a sala, conversando em particular longe das crianças enquanto elas saíam para brincar em algum lugar. O que você queria discutir? Como te chamamos? Reed perguntou. A Aranha Fantasma. Eren respondeu claramente. Sem primeiro nome, Johnny perguntou. Eu tenho um, mas nem contei aos meus amigos. Assim que ele disse isso, Cindy veio à sua mente. Ele perdeu o encontro e desapareceu com ela por um dia inteiro mais uma vez. Meu telefone. Onde está meu telefone? O menino perguntou enquanto olhava freneticamente em volta e apalpava sua nova fantasia. Enfiando a mão no bolso, Sue tirou o telefone dele, que ela segurava para devolver a ele quando ele acordasse. Aqui, desculpe, esqueci de devolver. Estava no que sobrou dos bolsos da sua calça. Eren imediatamente pegou o telefone da mão dela e começou a ler suas mensagens, percebendo que Cindy e Harry estavam ligando o telefone. Harry, cara, você está bem? Cindy é PSD. O que aconteceu? Anexada à mensagem de Harry estava uma captura de tela de Cindy reclamando sobre como Eren sempre desaparece sem dizer uma palavra e como ela estava ficando cansada de ser tratada como se não fosse importante por ele. Claro, protegendo-a, Harry acalmou e explicou que devia ter sido algum tipo de emergência. Porra, Eren pensou consigo mesmo antes de ver as muitas mensagens que Cindy lhe enviou. Cindy, estou aqui. Cindy, onde você está? Cindy, você está bem? Cindy, Eren? Cindy, bem. Estou indo para casa. Por favor, me mande uma mensagem se algo acontecer. Cindy, só estou verificando se você ainda está vivo. As mensagens continuaram por um tempo, sendo a mais recente de 20 minutos antes. Eren enterrou as mãos no rosto, fazendo com que os 4 trocassem olhares. Eu sei o que isso significa. Johnny disse com um sorriso malicioso no rosto. Problemas de menina. Ben acrescentou enquanto cutucava Johnny com o cotovelo. Sue, sentindo-se mal por ele, tentou tranquilizá-lo. Aquela Cindy parece realmente se importar com você, Eren. Quando ela disse isso, todos olharam para ela com várias expressões chocadas. Ela ergueu as mãos em pânico e começou a se desculpar. Sinto muito por ter visto algumas notificações e ela ter dito seu nome umas 50 vezes. Ótimo trabalho, mana. Johnny brincou. Eu disse que foi um acidente. Ainda estou acostumada com todos nós, heróis, nos chamando pelo primeiro nome antes de todos começarem a partir. Ela disse ao irmão. Ela estava tão envolvida em ser mãe que não se conteve e falou o nome dele. Está bem. Eren admitiu. Vocês já fizeram muito por mim. Posso confiar em você se vocês puderem confiar em mim. Não temos motivos para não confiar em você. Agora, qual é o problema? Você queria conversar sobre algo? Tendo sua mente perdida com toda a situação de Cindy Moon, ele quase se esqueceu de perguntar sobre o projeto V certo, é sobre Victor Von Doom. Ele não era seu amigo? Acho que ele pode estar tramando alguma coisa. Ah, essa coisa. Quando Eren começou a revelar o nome do projeto V, ele hesitou. Ele estava ficando muito confortável com a equipe muito rapidamente. Se eles estão envolvidos, o que não estavam, já sabiam demais sobre a vida dele para ele simplesmente dizer que sabe sobre o projeto. É uma arma. Estive investigando e deduzi que deve ser algum tipo de cientista. Alguém com poder. Alguém como você, Duon, Osborne, Stark e Morbius. Como Eren disse isso, os outros 4 se entreolharam com vários olhares confusos. Bem, Stark está fora do mundo com os Vingadores. Ele já está há cerca de 1 ano. Victor, não falamos com ele há anos, mas ele está completamente fora da rede. Morbius, não tenho ideia do que ele está fazendo. Osborne está na indústria de armas há algum tempo. Não estou dizendo que é ele, só estou insinuando que seu domínio é a fabricação de armas hoje em dia. Lamento não podermos ajudar muito. Eren balançou a cabeça. Não, está tudo bem. Talvez seja outra pessoa. Eu mesmo estive investigando Osborne e não consigo encontrar nada. Bem, vamos investigar isso. Se o que você diz é verdade e se é Duon, então cabe a nós detê-lo. Ele ficou quieto por muito tempo, na verdade, tive a sensação de que ele estava tramando algo. Entraremos em contato. Reed disse a ele. Obrigado. O Aranha Fantasma levantou-se de seu assento antes de se despedir. Eu tenho que ir, obrigado a todos por cuidarem de mim e pela fantasia. Antes de partir, o herói trocou números de telefone com Reed e saiu do prédio Baxter. Enquanto Eren passeava pela cidade, ele mandou uma mensagem para Cindy, informando-a sobre onde ele estava durante o encontro. Eren, ei, eu sinto muito. Acabei de sair do hospital. Eu estava perto daquele prédio que o Quarteto Fantástico salvou da queda e um pedaço de destroço atingiu a mim e a um monte de gente perto de quem eu estava andando. Não fiquei muito ferido, só tive uma concussão. Eles me deram alta agora há pouco. No entanto, depois de cerca de 30 minutos, ele ainda não tinha notícias dela. Eren, eu realmente sinto muito. Eu estava realmente ansioso para ver você. Mais uma vez, ele não recebeu resposta. Uma vez em seu quarto, Eren procurou em seu espaço bagunçado e encontrou uma máscara preta que ele havia criado, embora não conseguisse acertar as lentes. Por horas, ele trabalhou em sua máscara e continuou enviando mensagens de texto para Cindy, sem obter resposta. Ele mandou uma mensagem para Harry também, perguntando se Cindy estava respondendo a ele e ela estava. Quando Harry perguntou se ela tinha notícias de Eren, ela mentiu e disse que não. Harry, cara, ela ainda está chateada. Você tem que fazer algo sobre isso. Eren, sim, eu sei. Como posso consertar isso se ela não me responde? Harry, vou colocar você em algum jogo, mano. Escreva uma carta manuscrita de desculpas. Eren, Harry, estou falando sério. As meninas adoram essas coisas. Talvez coloque algumas flores também. Eren, ela não gosta de flores. Ela disse que eles são inúteis porque morrem. Harry, ah, eu sei. Baile de formatura. Promoção. Eren, se ela está chateada, por que eu faria isso agora? Isso não a irritaria mais?
Harry, porque ela não está realmente chateada. Ela está apenas lhe dando um gostinho do seu próprio remédio por ser um idiota. Eren, primeiro eu não estava sendo um idiota, estava inconsciente em uma cama de hospital. Harry, sim. Pense nisso, você disse que ela explodiu seu telefone, certo? Ela também estava me mandando mensagens sobre como estava preocupada. Ela se preocupa com você. Ela só está um pouco chateada. Apenas não faça nada estúpido e tudo ficará bem. Os cérebros das meninas são como quebra-cabeças, mano. Ela estará de volta ao normal provavelmente amanhã. Eren, espero que sim. Harry, você verá. Eu acredito em vocês dois. E ei, se isso faz você se sentir melhor, estou fazendo uma promoção também. Estou convidando Lily Olister para sair. Eren, boa sorte com isso. Ouvi dizer que ela acha você chato. Harry, esse é o código para ela estar totalmente afim de mim. Enfim, vou dormir, falo com você amanhã. A menos que você sinta vontade de desaparecer novamente. Eren, não vou. Mandarei uma mensagem para você se acontecer alguma coisa amanhã. Eren desligou o telefone antes de completar os retoques finais em sua máscara. Colocando no rosto, o herói começou a focar e desfocar os olhos, fazendo com que as lentes abrissem e fechassem. Com essas novas lentes, seus olhos podiam focar melhor enquanto ele voava pelo ar e dava passos com Flash. Sim. O menino comemorou para si mesmo enquanto levantava o punho. Eu deveria tirar algumas fotos da nova fantasia e mandá-las para Jamison. Isso vai pagar o aluguel deste mês. Como a fantasia nunca foi vista antes, ele ganharia algum dinheiro extra no Clarim Diário. O herói então se vestiu, vestindo o traje que lhe foi emprestado, junto com sua máscara preta com lentes ajustáveis. Depois de sair pela janela, o herói começou a passear pela cidade e a tirar fotos de si mesmo com seu celular de vários ângulos e poses diferentes. Durante sua sessão de fotos, o herói avistou um menino vestido de preto e roxo sendo perseguido por outros que usavam as mesmas cores. Essa é aquela gangue de ontem. Eren pensou consigo mesmo enquanto observava o garoto aparentemente correndo para salvar sua vida. Por favor, sinto muito, não quero mais me envolver. O jovem disse aos seus perseguidores enquanto eles o encurralavam com bastões pontiagudos e um rifle futurista na mão. Um dos membros da gangue se aproximou do menino e colocou seu bastão pontiagudo sob o queixo do garoto. Ele parecia ser o líder daquele grupo e um pouco mais velho que o resto, talvez em idade universitária. Cada um deles tinha várias máscaras, seguindo o mesmo esquema de cores. O líder, vestindo jeans preto com um suéter roxo e uma máscara preta de hóquei, começou a falar com malícia na voz do menino. Então você acha que pode simplesmente trair o submundo e escapar impune, hein? Ele disse enquanto batia levemente com o bastão em seu queixo. Sinto muito, não posso fazer isso. Não fui feito para isso. O menino falou enquanto lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Você sabe o que fazemos com as pessoas que querem sair? Fazemos delas um exemplo. No entanto, se você quiser não se tornar um mingau, tudo o que você precisa fazer é passar o resto do teste de iniciação. O líder prometeu a ele, fazendo uma voz falsa de cara legal. Posso ir também? O aranha-fantasma perguntou a ele, encostado em uma parede atrás dos bandidos com seu novo traje preto e azul. Isso fez com que todo o grupo ficasse surpreso. Avançando, a aranha-fantasma agarrou o líder pelos ombros com força e o jogou contra a parede, nocauteando-o instantaneamente. Sua cabeça começou a formigar quando um dos membros da gangue apontou seu rifle futurista para o herói e puxou o gatilho. Eren se esquivou da explosão quando ela enviou um tiro de energia por ele, derretendo um buraco na cerca ao lado do jovem chorando. As lentes de Eren se arregalaram quando ele testemunhou o dano antes de rapidamente se virar e acertar o rosto do bandido armado, puxando-o para mais perto. Assim que chegou perto, o herói deu um chute para cima e atingiu o homem diretamente na mandíbula. Isso fez voar alto, mas antes que pudesse ficar muito alto, Eren o jogou de volta no chão e o jogou sobre o bandido restante, nocauteando os dois em um único ataque. O herói então rapidamente se virou e olhou para o jovem trêmulo no chão. Ele se aproximou dele lentamente e se agachou na frente dele antes de falar com ele educadamente. Ei, cara, o que é essa coisa submundo? O herói perguntou, apontando para trás com o polegar. É uma gangue. O jovem murmurou enquanto espiava os corpos inconscientes atrás do fantasma diante dele. Vendo isso, a aranha se inclinou, bloqueando a visão do garoto antes de continuar a interrogá-lo. Uma gangue? Você está com eles? O herói perguntou, olhando diretamente para a alma do menino através de suas lentes semelhantes a insetos. Não. Quer dizer, eu estava, mas queria ir embora. Eu só queria ser legal. O menino gritou de medo. A aranha-fantasma franziu a testa. Para ser legal? Você se juntou a criminosos para ser legal. Sim, meus colegas me contaram sobre eles. Eles sabem que sou uma tarefa simples, então pensaram que me tornaria mais endurecido se eu entrasse. Seus colegas de classe estão na gangue? A aranha perguntou. Sim, o menino respondeu. Onde eles estão? Torre Fizz, não sei como, mas eles assumiram o controle. Quando essas palavras saíram dos lábios do menino, o coração do herói afundou em seu peito. Torre Fizz? Ele pensou para si mesmo. Essas palavras o abalaram profundamente, ele nunca pensou que teria que ir àquele lugar novamente. Antes que mais palavras pudessem ser explicadas, um policial gritou com eles do outro lado do beco. Ei, levante as mãos, disse o policial enquanto apontava sua arma para o herói e para o assustado aspirante a bandido. Pegando o menino, a aranha-fantasma disparou com ele nos braços e o deixou em algum lugar próximo, longe do oficial de patrulha. Ele ficou tentado a pedir ao garoto que continuasse com a gangue para ser seu informante, mas não queria colocá-lo em mais perigo. Saia daqui, não deixe que eu te pegue fazendo uma merda dessas de novo. O herói contou ao jovem assustado. Sim, senhor. Obrigado, senhor. O jovem disse com as mãos juntas antes de sair correndo apressadamente. Depois de observar o menino correr, o herói voltou sua atenção para a Torre Fizz, pronto para revisitar o lugar que deu início a tudo.
Capítulo 19. A aranha fantasma, sentada em um prédio sob o luar, olhou para a torre Fizz à sua frente. O prédio, apesar da verdade, parecia desolado e abandonado. As janelas eram completamente escuras, então era impossível alguém ver o interior. Mesmo que ele rastejasse até elas, teria dificuldade para ver através delas. Mesmo que ele pudesse ver através da película, subir na janela não seria muito inteligente quando se tratava de uma abordagem furtiva. Ok, Aranha Drone, hora de fazer sua estreia. A aranha vestida de azul e preto sussurrou enquanto colocava seu projeto escolar no chão. Que bom que Harry me deixou ficar com a custódia. Agora vamos ver o que tem dentro, amigo. Enquanto Eren falava com seu drone como se fosse um animal de estimação, ele navegou pela rua, usando seu telefone como tela para ver através dos olhos do drone. Eventualmente, o drone-aranha encontrou uma abertura para entrar. Ele o desparafusou da parede antes de jogar a tampa da ventilação para o lado. Ligando seu dispositivo de camuflagem, o drone entrou no prédio, rastejando pelas aberturas de ventilação até que finalmente conseguiu entrar no prédio. O que Eren viu lá dentro através dos olhos do drone-aranha foi surpreendente. Lá dentro parecia uma boate, brilhando com luzes de neon, afogada em música alta e lotada até a borda com o que pareciam ser centenas de membros do submundo. Jesus! O herói disse para si mesmo enquanto observava o feed do drone. Mesmo para ele, havia muitos deles para enfrentarem seu atual nível de poder. Tudo bem, Parker. Vamos usar seu cérebro desta vez. A. Não tenho ideia de quantos desses caras estão armados. B. Não tenho ideia do que suas armas fazem, nem sei o quão fortes eles são. Se aquela cerca que foi derretida fosse alguma indicação, eles são provavelmente muito poderosos. Enquanto pensava consigo mesmo em voz alta, ele viu um caminhão da Rochon parando atrás do prédio. Uma remessa de Nufor. Então eles armazenam aqui? E se eu conseguir fazer isso? Eu aumentaria o poder como fiz na Rochon? É arriscado, mas se eu pudesse de alguma forma entrar furtivamente onde quer que eles o estejam segurando, eu poderia tentar. Independentemente disso, preciso impedir esses caras. Eles quase derrubaram aquele prédio e mataram todas aquelas pessoas. Eu gostaria que os Richards estivessem atendendo minhas ligações, mas eles provavelmente têm algo importante acontecendo agora. Sou só eu desta vez. Com um plano traçado na cabeça, o herói voltou para casa com seu drone e procurou em seu armário roupas que combinassem com a estética do submundo. Ele usava jeans preto com uma jaqueta de couro preta e uma camiseta roxa. Querendo esconder sua identidade, ele usou uma máscara preta de hóquei, combinando com o tema das outras máscaras que os membros do submundo usavam. Com tudo preparado, o herói voltou mais uma vez à Torre Fizz e seguiu um grupo de membros de gangue por uma entrada escondida nos fundos. Como ele parecia bem, eles não lhe disseram nada enquanto ele pegava o elevador com eles em direção ao topo da torre. Assim que saíram do elevador, eles se depararam com uma porta de metal. Toque, toque, toque. Um dos membros do submundo bateu e uma fresta se abriu no centro da porta. O membro mascarado do submundo espiou, olhando para todos os membros antes de olhar para Eren. Vocês três, entrem. Vocês com a máscara de hóquei, não se mexam. Porra! Eren amaldiçoou mentalmente, pensando que seu plano já havia se tornado um fracasso. Os três membros do submundo entraram na base e a porta se fechou mais uma vez. Olhando pela fenda, o guarda questionou o herói disfarçado. Quem é você? Não te reconheço. Conheço cada pessoa que entra e sai deste prédio, mesmo com as máscaras. Claro, Eren murmurou em sua cabeça, aborrecido. Olá, estou aqui para me juntar à resistência. Acredito que meu intelecto seria bastante útil para o seu líder. Eren disse educadamente, não desempenhando muito bem o papel de membro de gangue. O bandido mascarado atrás da porta olhou para o menino perplexo. Ele se achava um perdedor total e um nerd com base na maneira como se comportava e falava. Fechando a vaga, o guarda ligou para o chefe e contou sobre o garoto que estava na porta e o que ele disse. Tendo permissão para deixá-lo entrar, o guarda abriu a porta e convidou Eren para entrar. Assim que a porta se abriu, a música EDM explodiu nos tímpanos do menino. Eca! Eren gemeu mentalmente. Ele odiava a EDM e raves em geral, que era basicamente o que a Torre de Fizz havia se tornado naquele momento. Ao entrar no prédio, ele se perguntou como o responsável poderia ter dinheiro para comprar e manter o lugar, embora seus pensamentos tenham sido interrompidos por um guarda diferente colocando a mão no peito de Eren rudemente. Ei, amigo, não muito rápido. Vamos levá-lo para conhecer o chefe. Siga-me. Para surpresa de Eren, ele conheceria o chefe muito mais cedo do que pensava. Bem, isso vai ser fácil. Eu ainda deveria ter cuidado. Ele pensou consigo mesmo enquanto caminhava atrás de dois enormes guardas do submundo. Agora que ele estava realmente próximo dos membros do submundo, ele poderia dizer que todos tinham a sua idade. Até mesmo os dois enormes guardas tinham o comportamento de estudantes do ensino médio, eram grandes para a idade. Ele se perguntou o que fez seus colegas se voltarem para uma vida de crime, até que se lembrou do garoto que encontrou naquela noite. Muitas das crianças que estavam lá nunca haviam cometido um crime na vida, elas só queriam fazer parte de algo legal. O submundo era mais que uma gangue, era como um clube social. A base ficou evidente com os diversos bares, atividades espalhadas por ela e a música alta. Quem quer que esteja comandando este lugar está manipulando essas crianças. O herói disfarçado disse em sua cabeça, esse fato o irritou. Estou encerrando toda esta operação. Essa noite, Eren e seus acompanhantes eventualmente se encontraram passando por uma espécie de área de treinamento de combate da instalação.
Havia muitos tipos diferentes de armas em exibição, muitas das quais chamaram a atenção do herói. Um dos estagiários, segurando o que parecia ser o cabo de uma espada sem lâmina, balançou o punho, fazendo com que o material se expandisse em uma espada e destruísse seu alvo. O que? Isso foi difícil pra caralho. O cérebro nerd de Eren murmurou dentro dele ao testemunhar a tecnologia avançada. Ele logo se conteve, percebendo que era exatamente assim que as pessoas de sua idade eram desenhadas. Independentemente disso, ele ainda estava curioso sobre a arma. Com licença. Eren disse enquanto batia no ombro de um dos guardas. O que é isso? Ele apontou para a pessoa que usava a espada retrátil, fazendo o guarda zombar levemente. Matéria programável. Vê aquelas pulseiras que eles estão usando? Eren não pensou muito nisso antes, mas cada membro do submundo que estava usando uma arma tinha uma pulseira azul brilhante. O tom era da mesma cor de sua energia velocidade divina. Interessante, deve ser por causa do Nufor que eles roubaram. O herói disfarçado pensou consigo mesmo. Sim, esse é o Nufor? Ele perguntou, apesar de já saber a resposta. Sim. O contato do Nufor com a matéria programável permite que eles moldem a arma no que quiserem. Morcegos, foices, espadas. E as armas? Eren perguntou, lembrando-se da arma que quase o derreteu alguns momentos antes. Ele estava confiante de que seu traje da família Richards o protegeria disso, mas ainda queria saber o que eles estavam atirando. As armas disparam energia Nufor pura e focada ou algo parecido. Isso é muito técnico para mim. A escolta disse claramente. Chega de conversa, vamos. Estamos quase lá. Puro Nufor? Se for esse o caso, meu corpo simplesmente absorveria isso, já que velocidade divina aparentemente sou apenas eu manipulando a energia Nufor. Eu me pergunto se eu poderia manipular velocidade divina de uma forma que pudesse replicar os disparos das armas. Uma versão menos letal, é claro. Eren deduziu para si mesmo enquanto continuava seguindo os guardas pelas instalações. Em apenas alguns minutos de caminhada, os dois guardas e Eren Parker se encontraram em frente à antiga porta do escritório de Fizz. O coração de Eren afundou quando as memórias daquela noite começaram a inundar seu cérebro. Seus sentimentos de arrependimento, repulsa, raiva e tristeza começaram a dominá-lo momentaneamente. Ele começou a ter flashbacks daquela noite, lembrando-se dos muitos pesadelos que teve e de como teria feito as coisas de maneira diferente. No entanto, ele imediatamente empurrou seus pensamentos negativos para o lado. A porta se abriu e os guardas o empurraram para dentro da sala como se ele fosse um pedaço de carne sendo dado a um leão, ou neste caso, a uma leoa. A líder do submundo era uma mulher, vestindo uma jaqueta de couro preta com um suéter roxo por baixo e jeans pretos. Ela usava uma máscara de matéria programável no rosto enquanto se sentava com os pés em cima de uma mesa onde costumava estar o rei do crime. Olhando para Eren através do reflexo da janela de vidro, que havia sido consertada, a garota falou. E aí, garoto, eu sou o consertador e administro este lugar. O que você quer? Você não parece o tipo de pessoa que quer se juntar a uma gangue com base no que meus homens me disseram. Ela parecia jovem, provavelmente em torno da idade de Eren. Você é observador. Eren disse. Você está certo, normalmente não tenho interesse em ingressar em gangues, mas estou interessado em ingressar com o propósito de aprender mais sobre esse negócio de Nufor e matéria programável. Eu sei como fazer coisas, sou um estudante de engenharia, então eu posso me provar útil para você. A garota virou a cadeira, encarando o garoto. Ele não conseguia ver o rosto dela, mas podia imaginar a expressão impressionada em seu rosto devido à linguagem corporal e ao tom de voz. Então você quer ser meu engenheiro? Ela perguntou a ele. Ela se sentiu um tanto desrespeitada pelo fato de ele achar que não havia problema em entrar sem ser convidado, mas sua ousadia a intrigou. Correto. O herói disfarçado mentiu. Interessante. A garota sussurrou, pensando se deveria ou não deixar o garoto entrar na gangue. Qual o seu nome? Pedro Morales. Ele mentiu com confiança. Então, Peter, você percebe que essa gangue é apenas para convidados, certo? Você realmente acha que eu simplesmente deixaria algum garoto punk aleatório entrar na minha sede sem avisar e se juntar à minha gangue? Correto. Ele respondeu com ousadia. Houve uma breve pausa enquanto a líder da resistência olhava para Eren por trás de sua máscara metálica. Ela não confiava nele de jeito nenhum. Se ele não parecesse jovem, ela teria pensado que ele era algum tipo de policial. Independentemente de suas dúvidas, ou talvez por causa delas, ela instruiu os dois guardas a levá-lo ao laboratório. Leve o garoto novo para o laboratório. Ela falou em um walkie-talkie, convocando seus guardas para entrar na sala e levar Eren embora. E assim, os homens do consertador e o disfarçado aranha-fantasma caminharam juntos para as profundezas da Torre Fizz. À medida que caminhavam, seu sentido de aranha começava a formigar, aumentando de intensidade à medida que os guardas falavam com o consertador por meio de seus comunicadores. Ele estava caindo em uma armadilha, ou pelo menos foi o que os guardas pensaram. Na realidade, seriam eles que estariam presos com ele, pois tudo estava indo conforme o planejado. Eventualmente, eles acabaram se encontrando em uma sala enorme cheia de Nufor e matéria programável. O Nufor, ainda em sua forma líquida azul, brilhava intensamente dentro do grande tanque de vidro onde estava armazenado. Ao contrário do que Eren havia encontrado na Roshon antes, este era o Nufor em sua forma mais pura. O que ele havia absorvido antes tinha energia de Electro interagindo com ele, o que foi parte da razão pela qual seu corpo rejeitou a maior parte, dando-lhe uma forma incompleta de velocidade divina. Ele ficou surpreso com a quantidade de Nufor que esses caras conseguiram colher em tão pouco tempo, o que o levou a fazer mais perguntas. Como vocês conseguiram todas essas coisas? Ele perguntou aos dois bandidos do submundo. Roubei. Assim que começamos a acabar, o consertador aprendeu a copiar a fórmula e fazer mais.
Um dos homens do consertador deu uma palestra enquanto se aproximava de uma parede com muitas armas e armaduras diferentes de matéria programável. O chefe não confia em você, garoto. Ele disse ao herói disfarçado, olhando para ele enquanto colocava levemente a mão no vidro no for. Imaginei. O herói disse com a mão ainda no vidro. Ele olhou para os dois guardas enquanto eles apontavam 2 rifles no for para o menino, prontos para acabar com sua vida e derretê-lo até o nada. Desculpe, garoto, fique grato por ter deixado você ver o que você queria ver antes de morrer. A voz do consertador disse através de um interfone na sala. Acabem com ele e limpem-no, rapazes. Quando terminarem, encontrem quem quer que ele tenha seguido até aqui e traga-o para mim para que eu possa discipliná-lo. Eren sorriu, embora esse sorriso estivesse escondido sob sua máscara de hóquei. Tudo estava indo de acordo com o planejado quase perfeitamente. Ele não esperava que eles tentassem matá-lo, mas sabia que mesmo que tentassem, suas armas tinham uma grande chance de não funcionarem nele devido ao seu traje. Tendo falado com ele sobre seus rifles, ele teve certeza de que não fariam nada com ele devido à sua energia e velocidade divina. Agora, tudo o que restava do seu plano era tentar absorver o Nufor. Ele esperava que se transformasse novamente quando entrasse em contato com o líquido, mas mesmo que não o fizesse, a energia do prédio seria desligada. Mesmo em sua forma básica, ele poderia derrubar os membros do submundo um por um usando a escuridão a seu favor. Não, sinto muito. Estou fechando o lugar. Quando essas palavras saíram da boca de Eren, o líquido Nufor dentro do tanque começou a piscar, assim como as luzes e as pulseiras Nufor em volta dos pulsos dos guardas. As luzes e a música dentro de toda a instalação começaram a aparecer e desaparecer também. Foi muito estúpido da parte de vocês alimentar o prédio inteiro com Nufor e sem backup. O menino disse francamente enquanto seu cabelo e roupas começaram a desafiar a gravidade e flutuar para cima como se uma leve brisa soprasse debaixo dele. Os membros do submundo ficaram assustados, olhando para o menino como se ele fosse um monstro. Eles começaram a disparar seus rifles Nufor contra o corpo do menino, mas não fizeram nada além de derreter o disfarce de seu corpo, revelando seu novo traje preto e azul, junto com o símbolo da aranha que ele adicionou em seu peito. Ver seu símbolo característico imediatamente incutiu medo nos membros do submundo. Um dos guardas tentou falar, mas seu medo congelou seus lábios. A aranha fantasma. O outro guarda falou sem acreditar que o notório vigilante estivesse bem diante deles. As luzes da sala se apagaram, sendo iluminadas apenas pelo puro Nufor no enorme tanque e pelo brilhante cabelo prateado da aranha fantasma. Por baixo da máscara de hóquei, eles podiam ver seus olhos azul oceano, agora profundos e brilhantes, olhando para eles. Logo, o Nufor foi completamente drenado e a sala, junto com o resto do edifício, ficou completamente escura. As únicas coisas visíveis eram os brilhantes locais prateados da aranha fantasma, seus olhos azuis brilhantes e a aura azul brilhante que cercava seu corpo. Os guardas ainda estavam paralisados de medo, sendo capazes de sentir o calor ressoando no corpo do menino devido à sua aura. O aranha fantasma então removeu sua máscara de hóquei, seu rosto ainda escondido pela escuridão, e a substituiu por sua máscara toda preta de aranha fantasma, completando sua transformação. Essa forma, embora parecesse semelhante à que ele havia alcançado na Roshon, não era a mesma. Ele ainda não sabia quais eram suas limitações, mas sabia que não conseguiria se mover tão rápido quanto na Roshon. Ele teria que se acostumar com o poder e treiná-lo antes de conseguir isso, porém, seu corpo não estava rejeitando desta vez. Antes, ele sentiu como se seu corpo estivesse prestes a explodir devido à enorme quantidade de energia que corria através dele. Desta vez, porém, não foi esse o caso. Ele não sentiu dor alguma. Ele se sentiu incrível, fantástico até. Ele se sentiu leve. Ele se sentia como pura energia. A versão antiga, aquela que quase fez seu corpo explodir, foi apelidada de volátil e velocidade divina pelo garoto no passado, mas esta nova versão é algo muito diferente. Esta é a velocidade máxima de Deus. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.